Boa noite a todos e todas. Meu nome é Lenerson Polonini, eu sou da Companhia Nova de Teatro e nós estamos começando mais um Diálogos, essa série criada pelo grupo aqui no Instagram durante a quarentena. Confesso que tem sido muito produtivo conversar com diversas inteligências, com os mais variados campos de pensamento, o que tem trazido aí uma contribuição valiosa para um momento tão sensível da qual nós estamos vivendo, né? Esse drama coletivo, especialmente aqui no Brasil, que tem problemas sociais diversos, complexos, agravado principalmente pela crise política. Já não bastasse a crise provocada pelo coronavírus, nós temos uma crise política muito aprofundada e isso, de fato, tem trazido sérias dificuldades para que a gente avance portanto, é muito importante que a gente converse com diversos setores, diversos campos de pensamento para que a gente possa pensar um novo projeto de país. E é fundamental, e eu como artista, meu grupo, né, nosso coletivo também, nos sentimos nesse dever de dialogar, de debater e de conversar com diferentes setores da sociedade. Hoje nós temos o prazer de conversar com o Tico Santa Cruz. Ele é músico, juntamente com o seu grupo, com os seus companheiros, tem feito um trabalho muito bacana, um trabalho valioso, valoroso, com o Detonautas Rock Club, uma banda que eu aprecio, que eu admiro muito. E o Tico também tem feito um trabalho muito importante no campo do ativismo, né, combatendo todas essas questões que nós artistas combatemos, que é as desigualdades, que é as fake news, enfim, todo tipo enfim, de questões aí que são nocivas, né, para uma sociedade que quer ser pacífica. Eu tô vendo aqui, eu acho que o Tico tá por aqui. Deixa eu convidar ele para essa conversa. Entrando, vão chegando e a gente vai dialogando. Tico, boa noite. Olá, como é que vai? Tudo bem? Tá Tudo me bem? ouvindo? Deixa eu ver aqui se o áudio tá legal. Para mim tá ótimo. Ah, tá bacana. Tico, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu acho que é um momento muito importante que a gente precisa refletir, precisa cada vez mais levar informações para as pessoas. E eu acho que esse espaço no Instagram ele está sendo muito valioso para que a gente possa debater ideias, conversar e propor principalmente, não é? Eu agradeço o convite. Eu sei que eu demorei um pouco ali para a gente conseguir agendar aqui, então peço desculpas aí pela demora, né? Porque a gente era para ter batido esse papo antes, mas eu ainda estou aprendendo a me organizar em relação a algumas atividades dentro da quarentena e, e tenho tentado atender também, na medida do possível, todas as pessoas que estão dispostas a dialogar e a fazer um bate-papo bacana, seja pelo Instagram, até tenho usado outras plataformas, com algumas rádios, com alguns veículos de comunicação e aí eu demorei um pouco para a gente poder fazer, mas eu já tinha dado um rolê na página, já tinha visto que várias personalidades que eu admiro, inclusive, já tinham participado ali junto com você aí do bate-papo e me senti bastante confortável para poder estar junto e fazer mais uma noite aí, né, de conversas e diálogos sobre tudo que está acontecendo aí no mundo, né, no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Tico, nós estamos chegando a quase a marca de 100 mil mortos.
por conta do coronavírus no país, né? Enfim, não vou entrar aqui em detalhes com relação a essa questão da administração da crise, de contenção da pandemia. Então, vou ser bem direto. Como é que você vê o país hoje? Eu acho que a gente já está numa crise grave aí já há muito tempo, não é de hoje, né? A coisa veio evoluindo para um quadro. Se o Brasil fosse um paciente, eu diria que hoje a gente está numa UTI, numa situação bastante que demanda bastante atenção e cuidado, né? Porque eu acho que a gente foi ali desde 2000 eu diria que 2013 a gente começou a ter alguns problemas que poderiam ter sido administrados melhor, né? Em termos de manifestações de rua, mobilizações populares, etc. Acho que não houve uma leitura adequada por parte do poder público, principalmente dos governos que estavam na época. Na época era Dilma, né, a presidenta. E acho que ali houve uma dificuldade de interpretação do que estava acontecendo na rua, né? A gente estava vendo uma primavera ali, a primavera brasileira, que era nos moldes da primavera árabe e daquela ocupação que teve em Wall Street, tal, que era um modelo novo de manifestação, horizontal, sem lideranças, e uma coisa que parecia bastante revolucionária, mas que se demonstrou bastante equivocada, na verdade. Eu participei bastante ativamente dessas manifestações e pude ver na época o quão heterogêneo era, né, a composição daquelas pessoas que estavam presentes lá. Tinha de tudo, desde a galera que era progressista, até gente a favor de golpe militar, até marcha da legalização da maconha, tinha galera da passagem, para baixar a passagem, tinha era tipo como se fosse uma escola de samba, tinha a galera do LGBT, tinha todos os núcleos estavam ali se manifestando. Todo mundo resolveu ir para a rua mostrar uma indignação, mas não havia uma pauta que unificasse e uma pauta que direcionasse aquela massa de pessoas, porque a gente botou milhares de pessoas, muitas pessoas, inevitavelmente muitas manifestações dessas acabaram em conflitos, inclusive, conflitos com a polícia, com quebra-quebra, com atos que foram tirados, né, pela mídia como atos de vandalismo, etc. Tinha a ação Black Bloc, que na verdade não é um grupo, né? As pessoas começaram a confundir os Black Blocs. A Black Bloc é uma ação, na verdade, de defesa que acontece dentro de uma manifestação que começa a ter algum tipo de violência repressora. E as pessoas estavam confundindo isso, achando que Black Bloc era um grupo e tal, mas não se interessaram em ler a respeito do que era. É uma estratégia que nasceu na Alemanha, na verdade, de enfrentamento do sistema, vamos dizer assim. Mas acho que tudo isso ali acabou perdendo o rumo quando não tinha um lugar para onde você canalizar essa energia dessas pessoas. E isso, como não houve uma interpretação adequada por parte do poder público na época, acabou servindo muito de uma manobra para poder acolher uma galera que estava indignada, e aí as classes dominantes do Brasil, que são espertas e que estão atentas a tudo que acontece, perceberam esse movimento e meio que deram uma sequestrada na pauta, na ideia, né? Na verdade, que não tinha pauta, na ideia da mobilização, né? E aí, em 2014, a Dilma ganhou a eleição muito apertada em relação ao Aécio. E aí, logo no começo ali, o Aécio já fala que não vai deixar a Dilma governar. Que vai criar age como uma espécie de Carlos Lacerda e começa a tumultuar um governo já tumultuado da Dilma, já com alguns problemas, e aí, quando trava o Congresso Nacional, eles entendem que travando o Congresso Nacional trava a economia, travando a economia bate no bolso do trabalhador, bate o desemprego, bate o desespero, e aí insufla, né, mais ainda a coisa da insatisfação popular, e aí estava já mais ou menos o caldeirão pronto para poder só ali agora adicionar alguns ingredientes, e foi o que eles fizeram, conseguiram
mobilizar grupos como Vem Pra Rua, MBL, grupos que foram articulados por setores de uma inteligência que não vem do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida de que não são grupos articulados no Brasil, são grupos que têm estratégias de países que têm interesses, na verdade, no que é nosso. Então, articularam com esses grupos umas mobilizações se dizendo contra a corrupção. E aí, cara, a nossa democracia nesse momento começa a ir por água abaixo, porque a economia já não está legal também, a Dilma também sinaliza mal pro país, ela vem com o Levi, com uma coisa neoliberal, já para tentar agradar os setores que estavam insatisfeitos. Aí não consegue, ela não é uma articuladora, embora seja uma mulher extremamente, que eu tenho uma admiração muito grande pela Dilma, ela não é uma articuladora política, não é uma mulher que tem uma condição de... Ela não se presta a isso, na verdade, porque para você dialogar com o Eduardo Cunha, por exemplo, você tem que ter, além de articulação política, muito estômago, né? E eu acho que a Dilma não é essa pessoa, na verdade. Eu acho que ela não entrou não quis entrar nesse jogo. E aí, quando ela não entrou no jogo do diálogo, da articulação e tal, os caras tinham tudo ali na mão deles. A Câmara estava na mão deles, eles já até tinham alguma, entre aspas, porque o PMDB na época tinha um apoio ali no Senado, mas quando o PMDB é um partido muito parasitário, ele vai para onde tem o poder sempre. Então, quando o PMDB percebe que o Brasil está começando a desarticular aquela estrutura de governabilidade que o PT montou, ele já começa a sair daquele governo e fazer as suas bolhas ali dentro da Câmara para poder juntar com o Centrão e começar a impor pautas que eram pautas bomba mesmo, junto de maneiras para poder desestruturar mesmo o governo. Aí a história é o seguinte, os caras pegam um Boeing, que tudo bem, estava passando por uma turbulência, e empurram o Boeing para baixo. Aí quando o Boeing empurra para baixo, meu amigo, aí o negócio começa a desandar, porque realmente depois para levantar o Boeing fica complicado. E nisso a sociedade começa a polarizar, né? Por conta da questão de se usar o discurso anticorrupção apenas para bater no PT. O PT ele é um partido, é uma sigla, existem pessoas corruptas, sem dúvida nenhuma, dentro do partido, assim como existem no PSDB, existem em outros grandes partidos, e aquilo ali começa a virar um mantra, né, para as pessoas. E aí começa a vir uma narrativa de que o PT é o único problema do Brasil. E aí as pessoas começam a entender da seguinte forma: se eu sou contra o PT, eu sou direita. E aí nasce essa semente do conservadorismo, da coisa binária, polarizada e etc. E aí, tipo, a coisa vai encaminhar, obviamente, para uma narrativa que vai derrubar o governo da Dilma ali com o Temer. Lembrando que quem colocou o Temer lá foi o próprio PT. Né? Então, a gente também tem que entender que existem cascas de banana que foram plantadas pela própria esquerda dentro daquele universo ali. E aí o Temer assume, eu acho que dali para frente é ladeira abaixo, na verdade, assim, em relação aos direitos dos trabalhadores, das pautas de interesse popular, etc. A elite toma de volta não que ela não tenha soltado, né? Mas aí ela pega mesmo, né, o manche, e aí para o Bolsonaro é um pulo, porque o Bolsonaro vem com um discurso de ódio muito forte. E o povo estava muito indignado, porque aí o problema na economia, uma corrupção, um monte de coisa ali que está o tempo todo no jornal, botando as pessoas com uma indignação legítima, e ele vem dizer que ele vai resolver o problema. E aí, essa coisa do ódio é o que mobiliza as pessoas para o Bolsonaro, né? Ele é eleito pelo ódio, porque, na verdade, tinha outras opções ali à direita que não eram tão odiosas quanto o Bolsonaro, mas ele ganha no discurso odioso. E aí a gente chega nesse problema que a gente está aqui. Tipo, no início do governo Bolsonaro, em 2018, quando ele entra em 2019 até 2020, antes da pandemia, a gente faz uma análise até para quem trabalha com o mercado financeiro, os caras estavam ganhando dinheiro. Embora tivesse uma fuga de capital muito grande do Brasil, fuga do estrangeiro, o capital estrangeiro estava vazando do Brasil, muita gente, inclusive a classe média, começou a botar dinheiro na Bolsa de Valores, porque a Bolsa começou a subir, o mercado começou a subir. A Bolsa atingiu 117 mil pontos, foi um recorde muito grande, o que demonstra que, embora ele tivesse ali milhões de questões autoritárias, já demonstrando um desapreço à democracia e tal, o mercado não estava se sentindo desconfortável com isso. Mas aí, quando vem a pandemia, e a pandemia atinge todos os países, aí fica bem claro que o Bolsonaro é uma pessoa que não tem nenhuma condição psicológica, estrutural, emocional,
de competência para poder lidar com uma crise tão grave como essa crise da pandemia que a gente está vivendo. E aí chegamos agora a esse nível, que é o nível de amanhã, provavelmente deve estar batendo 100 mil mortos, isso com as subnotificações, né? Porque com certeza o Brasil tem muito mais mortos e muito mais contaminados, porque não tem teste. Só de teste represado são 9 milhões, e só de pessoas que já pegaram e não sabem que pegaram, ou não tiveram oportunidade de se testar, sabe Deus quantas são. Estima-se aí que sejam mais de 20 milhões de pessoas contaminadas no Brasil, com certeza. Eu às vezes tenho a impressão que a gente está vivendo num hospício, né? Porque inúmeros economistas falam que para que haja retomada da economia, né, uma pauta tão cara para o governo Bolsonaro, para o Paulo Guedes, etc. e tal, é a contenção, quer dizer, é o controle da pandemia. Sem o controle da pandemia não há retomada da economia, não é? Isso falando do ponto de vista liberal mesmo, né? E aí eu fico vendo essas loucuras todas, o tempo todo, cloroquina, e virou um garoto propaganda de cloroquina. E a questão, né, do próprio auxílio emergencial que injetou uma grana significativa na economia, fez a economia girar num certo sentido, né? Quer dizer, lembrando que o Bolsonaro queria só dar 200, né? E o Paulo Guedes, e o Congresso foi lá e articulou, e muitos de uma frente de esquerda defenderam os R$ 600, né? Que hoje, de uma certa forma, está aí ajudando, né? Inúmeros trabalhadores, famílias e etc. É muito surreal que a gente está vivendo. Então, quer dizer, inúmeros crimes que o Bolsonaro ele cometeu e vem cometendo, e o Rodrigo Maia vai no Roda Viva, diz que não vê motivo para uma possível abertura de processo de impeachment. O que está acontecendo com... Como é que você vê essa postura dos democratas do país que estão no Congresso hoje, nos representando? Por exemplo, eu fiquei muito aterrorizado com essa fala do Rodrigo Maia, porque são crimes diários que o Bolsonaro vem cometendo. O Rodrigo Maia, ele acima de tudo, ele é um político bastante articulado, né? Ele se mostrou aí ao longo aliás, é uma pessoa que se mostrou ao longo desse tempo aí, dentro dessa insanidade toda que a gente está vendo no governo Bolsonaro, uma pessoa até de certo ponto ponderada, né? Em relação a uma série de questões que a gente sabia que ele é de uma corrente liberal e um cara mais à direita e tudo, mas ele tem tido posicionamentos bastante do ponto de vista da pandemia, né? Falando da pandemia, da questão da pandemia, bastante razoáveis, inclusive. E o Rodrigo Maia não é um cara bobo. Ele sabe muito bem que para poder ter um impeachment, ele tem que ter maioria dentro do Congresso. Então, quando ele diz que não tem crimes ou que não tem motivo para colocar, é porque ele sabe que dentro do Congresso hoje, se ele colocar essa pauta, ela não vai passar. Assim como durante o período do Temer ali, que foi colocado, né, para se ele seria ou não investigado durante o mandato, e o Congresso lá, não, vamos deixar ele terminar, depois a gente investiga. E não investigaram porra nenhuma. Até hoje ninguém investigou nada. Ele acabou sendo até preso, mas a gente não viu avanço nenhum efetivamente para saber dos crimes que foram cometidos naquela época ali. E eu acho que o Rodrigo Maia, na verdade, ele está sendo cauteloso, né? Eu tenho duas teorias em relação a essa questão do impeachment. Uma é a questão mesmo dele não jogar uma coisa que depois vai bater ali no Congresso e vai cair. Porque seria tipo jogar fora uma chance, digamos assim, né, de colocar em pauta uma questão importante a ser discutida e que poderia vir por água abaixo porque o Bolsonaro está comprando o Centrão. Então, enquanto o Bolsonaro tiver o Centrão na manga ali com as emendas que ele está oferecendo e com a maneira como ele está articulando o jogo dele, embora não seja ele o articulador, ele colocou generais do Exército, que são pessoas preparadas, que sabem muito bem estrategicamente como é que funcionam as coisas e que estão pensando essas questões. Não é o Bolsonaro que está pensando isso.
Bolsonaro não é capaz de administrar um prédio, entendeu? Não é capaz de ser um síndico. Mas ele sabe que, através ali da inteligência das pessoas que estão ao entorno dele, dos coronéis, dos generais, etc., que ele tem que fazer o jogo para poder se manter ali dentro do poder. E ele fez esse jogo. E o Rodrigo Maia também sabe que para botar um impeachment e o impeachment não passar, ele vai se arrebentar e vai acabar tendo problemas também para ele, para todo mundo que estiver ali no Congresso almejando de alguma maneira essa questão. Agora, por outro lado, tem uma outra questão que também tem que ser levada em consideração, que a gente não sabe até que ponto certas forças do Brasil intervêm para que não haja um impeachment nesse momento, porque um impeachment nesse momento poderia acarretar numa eleição de novo, né? Seria derrubada a chapa, quando cai, antes de 2 anos, cai, aí teria que fazer uma eleição, e aí fazer uma eleição no Brasil, nesse momento, é uma coisa me parece bastante preocupante, assim, do ponto de vista de quem comanda o país, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que, na verdade, eles podem também estar trabalhando com a hipótese de que vamos esperar passar os 2 anos aí, ali depois de novembro a gente começa a abrir um pouco mais as questões, os podres do Bolsonaro e da família dele, porque tem muitos, e aí a gente começa a enfraquecê-lo, porque, de repente, com o Mourão ali no poder, a gente consegue articular melhor e tal, o que, na minha opinião, é 6 por meia dúzia. Os dois são a mesma estirpe, a única diferença é que o Mourão tem talvez uma abordagem menos tosca do ponto de vista de falar do que o Bolsonaro. Mas eu acho que quem comanda o Brasil, as pessoas que mandam nesse país, sempre mandaram nesse país, elas são articuladores muito grandes. E a gente não está falando de gente só daqui, a gente está falando de outros países que têm influência dentro dos interesses econômicos do Brasil. E o impeachment, nesse momento, ele poderia causar essas duas questões. Ou ele poderia chegar na Câmara e não passar, o que seria muito ruim, né, do ponto de vista político, para quem quer se ver livre do Bolsonaro. E, por outro lado, talvez eles consigam fazer esse impeachment no momento mais à frente, mas aí para colocar e preservar o Mourão. E aí é uma coisa mesmo de jogo de política, entendeu? É uma coisa de você poder tentar entender e fazer uma leitura da política maior, Sim. um pouco maior do que só essa coisa que a gente discute do ponto de vista o que eu quero, o que não é, o que é. O jogo é muito maior do que isso. Assim, eu fiquei 4 anos ali, mais ou menos, dentro na época da coisa do impeachment da Dilma, eu fiz praticamente um doutorado em política institucional, né? Porque eu fiquei muito tempo ali dentro, participei de muita reunião, tive muito sindicato, em muita faculdade, muitos debates, etc. E se eu não me formei em Ciências Sociais na época que eu estava no FRJ, com certeza os 4 anos que eu vivi depois disso, ali de 2014 até agora, certamente me capacitaram para poder fazer uma leitura um pouco mais aprofundada de certos cenários, né? Então, eu acho que na verdade, o Rodrigo Maia ele não se compromete em colocar um impeachment, não porque não tem crime, mas é porque ele não tem maioria no Congresso Nacional. E essa semana mesmo, a própria revista Piauí colocou uma questão muito grave, que foi a questão do Bolsonaro querer falar, não, então vamos intervir, vamos intervir lá no STF e tal. E não houve nenhum pronunciamento do STF em relação a isso, em relação a essa intervenção. Então, a gente também não sabe como é que está funcionando a coisa da investigação das fake news, ou como é que esse inquérito está sendo conduzido, até que ponto esse inquérito pode colocar em risco a chapa e derrubar a chapa mesmo, aí tirar os dois, e aí ter... a gente não consegue pensar política de uma forma tão... É um xadrez, não é dama. Então tem que ter muito cuidado com as peças que se movem até mentalmente quando a gente está raciocinando, para a gente evitar, por exemplo, cair. A gente poderia ter evitado ter caído na mão do Bolsonaro, mas a gente não evitou, né? E aí agora é isso. Agora a gente está aí nessa situação toda sob o comando do Bolsonaro. Hoje, por acaso, ele veio sabendo que o Queiroz apareceu com o sigilo quebrado e os cheques apareceram lá para Michele, falar público que ele estava sendo solidário ao rapaz, que é o motoboy lá, o Matheus, que sofreu um ato de covardia racista, e ele nunca se pronunciou sobre isso na vida e resolveu se pronunciar hoje, entendeu? Quer dizer, para poder sempre estar desviando o foco para alguma coisa que tire o foco da questão da família dele, que é uma questão bastante difícil, né? É óbvio que eu não estou julgando aqui, porque acho que não vou cometer os mesmos erros que cometeram as pessoas que fizeram julgamentos antecipados de outras figuras políticas, mas que indicam que ali existe uma coisa que tem que ser realmente investigada profundamente para saber até que ponto a família inteira não está envolvida com atos ilícitos, né? Então, vamos ter que aguardar
essa investigação para saber de fato até que ponto isso pode interferir. Mas com certeza tem elementos que ali na frente, se a coisa começar a esquentar, eles derrubam o Bolsonaro rapidinho. Isso não, você pode ter certeza que tem muita coisa ali. Não é, eles estão só dosando. Porque isso não é de hoje. Isso é uma coisa que já se tem conhecimento há muito tempo. Tanto que vazou lá a informação de que em 2018, antes da eleição, tinha-se a informação de que ia ter uma operação que iria pegar o Queiroz, só que isso ia atrapalhar a eleição do Bolsonaro. Ou seja, a mídia, todo mundo já sabia disso. As informações circulam. Não está aqui para mim, para você, isso aqui. Chegou agora, depois de 2 anos. Mas quem está na entranha do sistema já sabia o que estava acontecendo. Então, todo mundo tem um dossiezinho guardado ali para a hora que interessar. Se porventura não fizer o jogo, que é o jogo que interessa a eles, o dossiê vai subir na mesa e aí daqui a pouco cai, entendeu? Agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é uma tragédia sanitária. E aí as vidas que estão indo são vidas de periferia, vidas negras, vidas de pessoas humildes, porque quem tem dinheiro está se tratando em hospital particular e está se livrando de alguma forma do vírus, né? E, infelizmente, é um governo de morte mesmo, de necropolítica mesmo, nesse sentido mais literal, de destruição da cultura, destruição da educação, destruição da ciência, destruição da saúde, né? do SUS, destruição do pouquinho que a gente conseguiu, né? Melhorar. Então... Você tocou em questões muito importantes aí, né? Primeiro, a questão da própria mídia e de setores da política que calaram com relação a essa questão da matéria Piauí, não é? Que extremamente grave, quer dizer, você conspirar contra o STF, planejar um fechamento através de uma intervenção militar, isso é extremamente grave, isso é crime, né? E a mídia não deu atenção adequada, setores da política também não deram nenhum pronunciamento, quer dizer, ficam ali, por exemplo, parlamentares do PSOL e outros partidos que, enfim, se manifestaram, né? Isso é uma questão. Outra questão que eu fico pensando é referente à mídia, porque, num certo sentido, a mídia ajudou a criar esse monstro, né, chamado Bolsonaro. E é muito esquizofrênico, né, porque você pega um jornal, um grande jornal, não vou citar aqui o nome, mas você pode pegar os 5 grandes jornais aí do país, numa página você tem ali um editorial achincalhando o Bolsonaro. E no outro lado, você tem, ali na mesma página, você tem um editorial elogiando as medidas do Paulo Guedes. É muito esquizofrênico isso, não é? Esse tratamento da mídia. Quer dizer, não gostam do Bolsonaro porque viram que realmente ele é antidemocrático, mas afagam o Paulo Guedes porque ele atende ao mercado, à elite econômica. Eu acho que a questão da mídia, né, da mídia de massa no país é uma questão delicada já há muitos anos. Assim, isso foi era uma coisa que eu batia nessa tecla há muito tempo atrás, enfim. E no tempo que o Lula estava no governo e que estava com 80% de aprovação, ele não se mobilizou aparentemente também para poder mudar essa coisa do monopólio da mídia, né? Então, é um tema que, quando você coloca a redemocratização da mídia em pauta, tem gente que vai falar, estão querendo censurar. Não, você está querendo abrir, na verdade, um pouco mais a imprensa, para que a imprensa possa ter uma pluralidade de ideias mais abrangente, para que não fique uma narrativa só, né? Eu acho que hoje tem, por exemplo, tem setores simpáticos ao Bolsonaro, ali o SBT, a Rede TV, por exemplo, que são simpáticos ao Bolsonaro, que defendem o Bolsonaro. Tem setores que fazem críticas mais fortes ao Bolsonaro, como a Rede Globo, a Bandeirante, que era até um certo ponto estava ali mais próxima dele, depois se afastou e tudo mais. Mas eu acho assim, o correto, na verdade, seria que a gente soubesse bem que nesses lugares existe espaço de pluralidade de narrativa, né? Vamos dizer assim. O editorial em si, pelo que eu tenho lido nos jornais, os editoriais têm sido contra.
tem se colocado contra. Editorial do Estadão, editorial da Folha, editorial do Globo. Os editoriais são a opinião do jornal, né? É diferente de uma coluna dentro do jornal, onde tem um colunista que, de repente, apoia o Paulo Guedes, etc., e que tem uma visão mais favorável ao governo. Mas, como você bem falou, na verdade, o pilar que sustenta ainda a questão do Bolsonaro no poder é o Paulo Guedes mesmo. Assim, é o cara que está ali dentro trabalhando com o formato de economia, de tributação, de estrutura mesmo, que envolve os interesses dos bancos, os interesses de uma elite que não é essa elite que acha que é elite, não é do cara... Eu estava ontem conversando com um professor de jiu-jitsu aqui aqui eu fui próximo aqui da minha casa no mercadinho para comprar um negócio e encontrei um professor de jiu-jitsu que é amigo meu. E o cara tava ali, conversando com ele, pá, eu tava de máscara, ele tava sem máscara porque ele falou que já tinha pego o coronavírus. Eu falei, bom, tudo bem, eu tô aqui com a minha máscara, mantive uma certa distância. Aí ele falou, não, mas o Paulo Guedes, não sei o que lá. Eu falei, cara, a política do Paulo Guedes já acabou com a tua academia, cara. Porque você não recebeu nenhum incentivo, sacou? Durante essa pandemia para poder se sustentar e pagar suas contas e manter o pessoal que trabalha com você estruturado. O Paulo Guedes pegou trilhões de reais e colocou em banco, para o banco emprestar dinheiro para quem precisa, com juros. E é dinheiro público, entendeu? Com juros exorbitantes, entendeu? Então, assim, às vezes o cara está defendendo uma coisa que ele mesmo não tem ideia, sacou? De que aquilo ali está prejudicando ele. Mas como eu vivo numa área de classe média alta, do Rio de Janeiro, ele acha que ele é um cara rico. E ele não tem essa consciência de classe, entendeu? Eu falo, cara, dessas pessoas que moram aqui, eu apontei o lugar onde a gente está aqui, que tem vários condomínios com pessoas que têm uma condição de vida privilegiada, a gente não posso dizer que a grande maioria dessas pessoas que moram aqui são ricas. Elas são classe média alta. Rico, para mim, é o cara que pode ficar 3, 4 anos sem trabalhar e sem entrar um centavo, porque ele tem ali as aplicações dele, as coisas dele que estão rendendo dinheiro pra caramba e ele está sobrevivendo sem precisar de nada. Pode viajar, pode comprar comida à vontade, sair para jantar fora, fazer o que ele quiser. Esse é rico. Agora, o cara que tem uma academia, ou que tem um mercado, ou que tem uma padaria, ou que tem uma loja de automóveis, esse cara é classe média, é microempresário, médio empresário. Esses caras se ferraram muito, cara, nessa história toda, porque milhares de estabelecimentos fecharam, milhares de pessoas perderam emprego. E a questão passa pelo fato de que quando eles olham para a política do Paulo Guedes, eles acham que a política do Paulo Guedes está atendendo a eles, porque eles se acham elite. Entende? Então é uma confusão mental que, para você conseguir desconstruir isso na cabeça dos caras, que aí quando você vem com uma fala a respeito desse tipo de questão, e como o cara não tem muita articulação para poder debater o argumento, ele fala, não, mas pelo menos eles não estão roubando. Ou então ele fala, mas pelo menos eles construíram umas estradas aí, terminaram uma obra lá no Nordeste que, porra, atendia a demanda de quem tinha caminhão-pipa e umas coisas que são os argumentos desse nível, assim, sabe? Tipo, a obra estava em 94%, demorou quase 2 anos para terminar ali na gestão do Bolsonaro, ele terminou, agora está botando na conta dele, né, um projeto que demorou 20 anos para ficar pronto, vamos dizer assim, com todos os problemas e percalços que teve no meio do caminho, mas para dizer que ele fala, foda-se, eu vou agora enfrentar os coronéis que tem caminhão-pipa, que mandam na região, na cabeça das pessoas funciona assim a narrativa. E é uma narrativa fácil, entendeu? Que pega. Se eu chego pro cara e falo para ele, mano, você tem que botar uma máscara, cara, para usar. A máscara não protege ninguém, não. Eu conversei com 2 amigos meus médicos que falaram que máscara não sei o quê. Então os caras sempre têm alguma forma de rebater sem ter um argumento propriamente embasado para poder sair, esquivar das questões pontuais. Né? Então, assim, eu falei para ele, cara, mas como é que você está falando para mim que o Bolsonaro está fazendo uma coisa boa pelo país, se o cara prometeu que ia colocar gente técnica no governo dele, a gente está 2 meses sem um ministro da saúde que seja médico ou cientista. Por que a mulher que trabalha com direitos humanos é uma pessoa que é contra uma série de ações pró-direitos humanos? Por que o cara que é o ministro do meio ambiente é um cara que está lá ajudando as pessoas a desmatar, botando garimpo, destruindo a Amazônia, destruindo as áreas ambientais do país e ninguém faz nada? O cara é um governo de destruição mesmo, entendeu? Agora, se tem alguém técnico nessa história, ainda que eu não concorde com ele, é o Paulo Guedes. Então, o Paulo Guedes vai
sendo o cara que é se fosse um jogo de futebol, era o cara que está ali no meio do campo com a bola no pé e tentando tocar para poder agradar os setores do mercado que sustentam esse tipo de governo, entendeu? São setores que, inclusive, não têm nenhum apreço também pela democracia. Se tiver que ter um golpe e eles forem lucrar com esse golpe, eles vão apoiar, entendeu? Como já apoiaram em 64, né? Uhum. A arte que foi tão atacada, né? A arte, os artistas, foi tão atacada há meses atrás, oxigenou a vida das pessoas que puderam fazer o seu isolamento social, que ficaram em casa, etc, né? Então, pelo menos assim, nas minhas redes, eu nunca vi tantas pessoas lendo, vendo peças de teatro online, vendo lives de bandas, de músicos, filmes, etc. Você acha que com a pandemia muda essa relação das pessoas com essa questão da arte, da importância da arte em nossas vidas? Eu acho o seguinte, cara, que a arte ela sempre foi uma plataforma de admiração, né, das pessoas. Só que eu me lembro quando eu comecei, por exemplo, e eu comecei com 15 anos ali, 14 anos a fazer teatro, e queria ser artista, não sabia se eu ia ser ator, se eu ia ser músico, mas eu queria estar no meio da arte, na verdade, queria ser um cara que trabalhasse com arte e tal. Eu me lembro muito bem que naquela época eu já ouvi que quem trabalha com arte é vagabundo. Só as pessoas famosas é que não eram. Então, tipo, você era vagabundo até aparecer na televisão e ser um cara protagonista de uma novela ou alguma coisa desse tipo, ou um artista famoso, que estava num palco importante ou consagrado. O resto é vagabundo. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com... Sou ator de teatro. Tá, mas você trabalha com o quê? Não, eu sou ator, cara. Esse é o meu trabalho. Você trabalha com o quê? Eu sou músico. Não, mas... Tá, mas... Você entendeu? Então, tipo assim, a arte por si só, ela é uma arte que as pessoas gostam de ir no teatro? Gostam. Algumas gostam. A grande maioria, às vezes, nem tem acesso, né? Se a gente for pensar no Brasil como um país continental. Mas cinema, a TV, novela, série... É isso que sempre permeou a vida das pessoas e o imaginário das pessoas, na verdade, né? Agora, quando começou a guerra cultural, porque esse que a gente está vendo também é uma guerra cultural, os artistas foram sendo massacrados, começaram a ser atacados. E eu me lembro bem que eu fui um dos primeiros artistas do mainstream, e aí eu me coloco como artista mainstream, sem querer me colocar numa posição de coitado, que quando eu me posicionei contra o impeachment da presidenta Dilma, a milícia digital que já existia nessa época, de MBLs e vem pra rua e gente atrelada a todo tipo dessas coisas que a gente tá vendo de fake news e o caramba, os caras começaram a me atacar num nível altíssimo e eu não via a classe artística se mobilizar para tentar anular ou equalizar. Talvez é porque eu não fosse uma pessoa tão importante, não tivesse um nome tão importante, que pudesse demandar uma ação coletiva da classe artística para poder ter um cuidado. Eu fui acusado de ganhar dinheiro da Lei Rouanet, de ganhar dinheiro para apoiar o PT, de uma série de acusações absurdas que eu tive que processar as pessoas para poder provar, né? Porque aí a gente tem que processar para mostrar que nós somos pessoas que temos enfim, um comportamento adequado, correto, com as normas, com as leis, com as coisas que são exigidas. E eu me lembro bem que assim, a coisa começou a pegar, só começou a ter uma mobilização dos artistas quando começou a pegar grandes nomes. Quando esses grandes nomes começaram a ser atacados. Nomes clássicos, né, da cultura brasileira. Aí a coisa começou Só que aí já era tarde demais, os caras já tinham se organizado. Se lá em 2014, quando estavam me falando que eu tinha recebido dinheiro da Lei Rouanet e eu estava sozinho, tomando tiro sozinho, e já tivesse uma galera falando, opa, peraí, tá tendo fake news aqui, não existe isso, vamos esclarecer o que é Lei Rouanet, para você poderia tentar anular esse movimento. Mas eles demoraram tanto tempo, a classe artística, para poder perceber que isso era uma coisa que ia atingir todo mundo. É tipo aqueles filmes de Hollywood que o cara tá lá assistindo um tsunami, aí tá vendo o tsunami lá longe, aí vê que isso não vai acertar, não vai chegar aqui, daqui a pouco a onda vem e engole todo mundo. Foi isso que aconteceu, né? E assim, infelizmente, teve que acontecer com um monte de gente importante para que as pessoas se mobilizassem. Agora eu vejo a classe artística mais mobilizada, mas só que já estamos em 2020. Foram 6 anos de pancadaria, 6 anos de ataque, 6 anos de organização digital, de milícias, de fake news, de estruturação de combate, de rede, porque o combate hoje não é na rua.
Combate na comunicação, é na rede. Entende? Então, assim, agora as pessoas começaram a se mobilizar. Só que agora quem está no poder é um cara que não tem nenhum escrúpulo e nenhum apreço pela cultura e pela arte. Né? E agora a gente está numa posição em que a arte nem tem, né? A cultura não tem nem mais um ministério, ela é um puxadinho, na verdade, dentro do Ministério do Turismo, que tem rola uma briga de interesses dentro do Ministério do Turismo contra, por exemplo, a questão dos músicos e dos artistas, compositores e tal, que os caras não querem pagar direitos autorais para tocar música no hotel, em quarto de hotel, etc., que é uma renda importante para quem é compositor, porque o compositor não necessariamente é o cara que está cantando. Eu sou compositor, mas nem todos os artistas que cantam são compositores. Então tem muitos compositores que não aparecem, ganham os direitos autorais e sobrevivem disso. E os caras estão querendo meter a mão nesse dinheiro, entendeu? Então, assim, eu lamento, assim, porque a guerra cultural foi negligenciada, né? E aí, quando a coisa subiu, quando os artistas resolveram se mobilizar, aí o que aconteceu? Já estava criminalizado. Então, hoje, se você pegar os artistas e colocar num vídeo, todo mundo junto, tipo We Are The World, sabe? Aqueles vídeos que tinham com milhões de artistas juntos e tal, as pessoas já vêm e já não dão mais nenhuma credibilidade. Ih, tudo esquerdista, comunista, não sei o que, blá, blá, blá. Porque essa narrativa colou, entendeu? Então, é muito difícil. Hoje, por exemplo, quem está fazendo, ainda que alguns setores da esquerda se incomodem, uma guerra de comunicação mais eficiente, que atenda ao lado democrático, e aí você pode botar até um certo ponto progressista, é o Felipe Neto, que é um cara que tem uma rede de YouTube gigantesca, que ele não usava necessariamente para política, né? Inclusive, ele foi uma pessoa que eu conversei muito com ele, eu conheço ele já há muitos anos, e na época da Dilma, ele fez muitas críticas à presidenta Dilma e tudo, e críticas, às vezes, até que eu cheguei para ele e falei, pô, cara, a gente precisa ponderar, porque não é bem assim, as coisas não são bem assim, mas ele tinha um jeito dele de comunicar, mas nesse momento ele é uma peça fundamental na comunicação, principalmente com jovens, que são jovens que estão atrelados à rede social, YouTube, etc., onde a esquerda tradicional acadêmica não acessa, e nem vai acessar, porque essa esquerda tradicional acadêmica ela não acessa nem as redes sociais e nem a periferia. Então a gente está com duas lacunas aí abertas, onde não chega uma comunicação eficiente, entendeu? Então, na verdade, quando as pessoas... Aqui, tem uma pessoa rindo aqui, ó, a Judite. Tá rindo. Felipe Neto? Felipe Neto. Felipe Neto é o cara que comunica hoje em dia para minha filha, que tem 12 anos, e que está ouvindo ele falar a coisa do Bolsonaro e está começando a entender que o que o Bolsonaro está fazendo é uma atitude de destruição. Que vai falar com o moleque aqui do condomínio, que vai falar com o garotinho ali da rua, que não tá ali, que está vivendo uma vida de alienação e vai começar a prestar atenção nas coisas. Então, quando a esquerda faz esse movimento de subestimar ou de diminuir algum comunicador, alguém que é popular, vamos dizer assim, porque acha que tem mais conhecimento acadêmico, depois não entende por que o Bolsonaro é eleito. Depois não entende por que não consegue furar a bolha, tá pregando para convertido. Eu falo para as pessoas de todos os setores. Eu não vou ficar pregando para convertido. Pregar para convertido é mole. Chego no sindicato ali, falo meia dúzia de palavra bonita, todo mundo vai me aplaudir. Entendeu? Mas não é esse o meu propósito. O meu propósito é furar essa bolha, porque se a gente continuar nessa bolha, não vai chegar nunca mais de volta ao poder. Entende? Nunca mais um governo progressista vai assumir o poder. Então, enquanto a esquerda estiver nessa manutenção do monopólio, da sabedoria, da bondade, do não sei o quê, e continuar com essa postura, vai continuar perdendo. Vai perder as eleições agora de 2020 para a prefeitura, você vai ver que vai perder em todos os lugares. Se ganhar ali no Nordeste, é porque o Nordeste tem uma tradição mais voltada para a esquerda, e depois, se não melhorar a comunicação, vai perder de novo em 2022. Então, se continuar com esse blá blá blázinho, rindo, achando graça e o caramba, vai se lascar. Entendeu? Porque não consegue ter humildade, baixar a cabeça, baixar a bolinha e falar, a gente é ruim de comunicação. É ruim de comunicação, irmão. A esquerda é ruim de comunicação, não sabe se comunicar. Não sabe, porque está o tempo inteiro tirando onda com a cara dos outros no monopólio da bondade, no monopólio da sabedoria, do conhecimento acadêmico, etc. Tu quer botar um moleque de 12 anos para discutir Marx? Não vai discutir nunca, cara. Porque nem eu, que sou um cara que estudo, que estudei ciências sociais do caramba, eu tenho condição crítica de pegar hoje o marxismo e debater com você, se você for um marxista, para a gente poder ter um diálogo a respeito de questões que são muito, muito, muito acadêmicas, entendeu? A gente tem que falar a língua do povo.
E hoje o Felipe Neto é um cara que, apesar de ter outras questões ali envolvidas com ele, que tem feito essa linguagem. Se a gente subestimar a capacidade dele e não fortalecer a dele, de outras, a da Gabriela Prioli, a de outros comunicadores que estão vindo aí, a do Silvio, entendeu? Que é um intelectual negro que vem fazendo um trabalho maravilhoso, a do Preto Zezé, que é um cara da CUFA maravilhoso também, que faz que a gente tem que jogar luz nessas pessoas para que eles possam comunicar. Então, assim, desculpa, se a gente não aprendeu ainda como é que se comunica, depois não reclama quando chegar em 2022 e tomar um prego de um governo fascista de novo. Porque é na comunicação que a gente vai virar o jogo. Ou então a gente vai entrega a bola e foda-se, vamos perder. Que é uma questão que eu li em algum lugar esses dias, que é essa questão a esquerda esquece que as camadas populares assistem televisão. Né? A esquerda está nos anos 80 ainda, cara. E aí eu acho que isso é muito sintomático com o que está acontecendo. E aí, claro, que você traz exemplos que são os exemplos desses comunicadores de massa que realmente têm esse poder de levar essas mensagens, não é? E eu acho que o Felipe Neto tem feito um trabalho incrível, né? Eu acho incrível o que ele tem feito. E fico refletindo sobre isso, justamente sobre esse lugar. Eu conversei com o Júnior Perim, um grande amigo, ex-secretário de Cultura do Rio. A gente estava conversando sobre um exemplo do Carlos Lupe, que o Carlos Lupe ele trouxe, sobre essa questão do trabalho que a gente precisa fazer de novo. E aí o Lupe falou que foi abordado por uma senhora bolsonarista, né? Claro que tem alguns que não têm diálogo, né? Mas eu acho que a gente ainda tem que tentar dialogar. E o Lupe ele trouxe esse exemplo. Ela chegou e falou para ele: "Você é o Carlos Lupe?" Aí ele falou: "Sim, senhora, muito prazer." E aí ele falou que esse gesto quebrou completamente qualquer tipo de reação violenta que essa senhora, né, pudesse ter contra ele. E conversou com ela, dialogou, etc. e tal. Então, acho que tem um trabalho, obviamente, que tem essas milícias digitais. Você trouxe essa questão das fake news e tomara que isso vingue no STF, tomara que essas pessoas sejam punidas. Você sentiu na pele isso, né? Como você bem simplificou, desde 2014, sendo atacado, massacrado e aguentou firme. Até o Arnaldo Afonso, que é um jornalista aqui do estado de São Paulo, comentou isso, né? Que você segurou firme esse rojão. E eu acho que é isso. A gente tem que ter um trabalho aí de inteligência, de entender, né, esse movimento. Teve pessoas que votaram no Bolsonaro que na eleição passada votaram no Lula. Sacou? Então, aonde é o erro aí? Cadê o erro aí? O que a gente precisa melhorar nessa comunicação? O que a gente precisa melhorar nesses movimentos de conversa com os setores populares? Porque, cara, é muito sintomático isso. Um cara que votou no Lula, não é? Que deixou o governo com 80% de aprovação, votar no Bolsonaro, tem alguma coisa errada. Os dois, na verdade, assim, óbvio, não tem nenhuma comparação, não dá para comparar, obviamente, a capacidade de comunicação do Lula com nenhum outro político brasileiro. O Lula é um fenômeno, né? O Bolsonaro, como eu te falei, ganhou no ódio. Ele ganhou pelo ódio, né? E aí eu te falo uma coisa, que em todos os debates que eu fui, na época dessa questão do impeachment e etc., da discussão sobre golpe e tudo mais, eu sempre perguntava para as pessoas, cadê o representante dos evangélicos aqui nesse debate? Porque os evangélicos, eles são parte muito importante da sociedade brasileira e foi entregue a uma boa parte de pessoas e de pastores ou lideranças religiosas que se popularizaram através de discursos autoritários e moralistas, etc., que não tem nada a ver com a questão da igreja mesmo, ou da Bíblia, ou de Jesus Cristo, etc., mas que são peça-chave hoje na estrutura eleitoral, porque eles determinam muitas vezes e influenciam muitas vezes as suas ovelhas, vamos dizer assim, né? Então eu sempre perguntava, e aí, cadê?
Onde é que tá onde é que tem um evangélico aqui progressista? Porque tem vários. Né? Você conversou aqui com o Henrique Vieira outro dia, Sim, mas sim. tem um monte de evangélicos progressistas que são pessoas que até no próprio meio evangélico, por não ter uma força ou não ter tido um suporte maior, acabam ficando. O Eriovaldo também é um pastor bastante importante, um cara que já foi até presidente de uma instituição que eles têm lá, de vários pastores, etc., uma instituição importante. Nunca, não via essas pessoas e cobrava. Falava, vem cá, tá bom, tem um representante aqui, uma mulher, tem um negro, tem um índio, tem a estudantil, tem o sindicato, tem não sei o quê. Mas cadê os evangélicos aqui? Olha a questão. E não tinha. Uhum. E até hoje, tem gente aí na esquerda dizendo que evangélico é tudo burro, gado, idiota, não sei o que lá, papapá, papapá. Amigo, sem os evangélicos, não se chega mais ao poder não, tá? Deixar isso bem claro, porque tem gente aí que está subestimando um poder que só está crescendo no Brasil. Se a estimativa continuar no nível que está hoje, daqui a pouco o Brasil é um país que vai ter mais de 60% da sua população protestante, evangélica, né? Porque os evangélicos fizeram um trabalho que a esquerda fazia nos anos 80 e depois esqueceu de fazer. Eles acolhem as pessoas. A esquerda é ótima de dar porrada, de ir para um enfrentamento, de organizar manifestação, vamos todo mundo para a rua, e é contra o imperialismo, e contra o capitalismo, e não sei o que lá, blá, 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 blá. Só que esquece que o cara que está lá na favela, e que está o tempo inteiro exposto à televisão, ele está querendo ir comprar um celular, ele quer ter uma vida que tenha uma condição de ter alguma prosperidade. O que os evangélicos estão fazendo? Os evangélicos estão organizando os caras, organizando a vida deles, organizando a economia doméstica deles, organizando a vida deles para eles poderem ter alguma coisa. Eles vêm com a teologia da prosperidade, que é uma teologia baseada em bens materiais, em Deus vai te ajudar a ter um carro, Deus vai te ajudar a ter uma casa melhor. E o cara quer isso. O cara quer isso. O cara tá na rua, tá na condição fodida às vezes, o cara não ouve uma palavra de acolhimento, só ouve a esquerda não chega lá para conversar com o cara para saber o que ele tá precisando, só fala que o cara é pobre de direita, não sei. O cara é pobre de direita porque o cara vive num país capitalista, que sempre foi capitalista, inclusive na época do governo Lula, consumiu pra caralho, nunca foi tão capitalista quanto no governo Lula, que ofereceu condição de crédito pra gente, para as pessoas poderem ter acesso ao consumo, e foram lá consumir, mas não criaram consciência de classe, não criaram um desenvolvimento intelectual para poder saber de onde estavam vindo essas políticas públicas que estavam privilegiando essas pessoas numa ascensão dentro da pirâmide social. E aí, meu amigo, criamos consumidores, não criamos pessoas que têm a capacidade de entender como é que funciona o jogo da pirâmide social. Quando começou a crescer e assim, há uma movimentação aqui dentro da pirâmide social, o cara que estava na classe média baixa encostou na classe média. O cara que era pobre encostou aqui na classe média baixa. As pessoas melhoraram de vida, sem dúvida nenhuma, no governo do PT. Isso é indiscutível. Tanto é que, enquanto estava o governo do Lula e não tinha dinheiro no bolso, estava todo mundo viajando. Quando o Mensalão explodiu, a história do Mensalão, não se via essa manifestação contra a corrupção. Então, por que não se via? Porque todo mundo estava com dinheiro no bolso. Estava todo mundo viajando, estava todo mundo se divertindo, todo mundo indo para balada, todo mundo ganhando dinheiro. Então, tá bom, beleza, vamos lá e tal. Né? Então, assim, a questão passa por um detalhe que é o seguinte: o mundo é capitalista. Se a gente não criar um capitalismo, na verdade, de uma forma que seja menos destruidor nesse momento, porque se alguém acha que o Brasil vai se tornar um país socialista, em algum momento, volta para o chuveiro, vai tomar um banho e vem para cá para a gente poder conversar. Porque não vai. Não vai. Né? A gente teve aí 14 anos de governo progressista no poder e tivemos melhoras do ponto de vista de pessoas acessando mais faculdades, criando mais faculdades, inclusive, melhora na distribuição de renda, ainda que seja muito pequena, mas alguma melhora, porque nunca tivemos na história do país, etc. Mas estamos muito longe de ser um país socialista. Até engraçado quando os caras falam: vocês são comunistas, são socialistas, não sabem nem o que estão falando. Assim como a esquerda também não fica nesse discurso do marxismo contra o imperialismo, etc., que não acessa a galera mais da periferia. E aí completamente defasado. E acolhe. E ensina o cara a fazer uma coisa. O cara é drogado, tem problema com droga, tem problema com álcool. O cara vai lá e restabelece o cara na sociedade.
Eu vejo aqui dentro do lugar onde eu moro, gente, uma população de rua que está na rua. Às vezes eu tô, não agora na pandemia, que eu não tenho saído, mas quando eu estava na rua andando de madrugada, saindo e tal, eu via grupos evangélicos parando lá entre os moradores de rua e tentando acolher os caras lá. Eu uma vez parei para ouvir a conversa, parei do lado, eu estava perto de uma farmácia, encostei num canto e fiquei ouvindo. E eles falando, não, mas a gente pode ajudar vocês a sair dessa vida, isso aí não é vida para vocês, etc. Sim, sim, E, sim. e a igreja faz esse trabalho, entendeu? A igreja faz esse trabalho. Faz esse trabalho. Então, assim, se não tiver diálogo com essa galera também, meu amigo, não adianta. Vai continuar aí o Bolsonaro falando Deus acima de tudo, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e as pessoas vão confabular, porque é o que eles ouvem na igreja. É o que eles ouvem na igreja. É interessante você falar isso, porque eu via bastante também quando eu estava no Rio, morava ali no centro, via na Praça da Cruz Vermelha, né, assim, via uma missão assim, evangélica que acolhia, né, e a Praça da Cruz Vermelha historicamente é conhecida por ser um espaço onde tem uma grande concentração de população de rua ali. Então, uma vez eu fiz exatamente o que você fez. Eu parei e fiquei observando a estratégia de comunicação deles. E é impressionante, é exatamente isso que você falou. A outra questão que eu queria comentar, que tem um amigo meu, Marcos Galinha, mora em Santa Teresa, artista, ativista, que ele sempre bate nessa tecla. A esquerda, ela precisa aprender a hackear os evangélicos. E eu acho que tem e vai justamente nesse lugar da comunicação, do acolhimento, da empatia e de saber conversar com essas camadas, né? E uma terceira questão que eu quero comentar, né, que você falou dessa questão da conscientização política, isso era uma prática dos anos 80. Minha mãe e meus pais, eles eram sindicalistas, né? Eles ficavam lá no Sindicato da Abolição, por exemplo. Minha mãe, trabalhadora da GE, ali em Maria da Graça, do lado do Jacarezinho. Minha mãe era uma das pessoas que ia para a comunidade e fazia o trabalho de conscientização. Na época eram duas pessoas, era minha mãe mais um trabalhador, iam lá para o Jacarezinho conversar com as pessoas. Olha, você tem direitos, você pode acessar tais e tais e tais serviços, você como cidadão, você tinha esse trabalho que era eficiente, que era o trabalho de conscientização política. Era uma prática, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores. E vamos lembrar, desculpa te interromper, mas vamos lembrar, porque eu estou, às vezes, dando uma lida nos comentários, e aí tem um comentário aqui bem interessante do Arnaldo Afonso, que ele fala assim, o fascismo no poder com apoio das igrejas é culpa da esquerda. E nos anos 80, o Frei Beto e o Leonardo Boff Sim. eram entusiastas de uma teologia da libertação. Essas figuras foram fundamentais na construção do que veio depois se tornar o PT. Então eu queria que ele fizesse uma reflexão a respeito disso, porque nos anos 60, ali em 64, quando houve um golpe militar no Brasil, a igreja católica estava apoiando o regime militar. Então ele está aqui, a culpa é da esquerda? Olha, se a culpa é da esquerda, eu não sei. Mas que a esquerda é negligente com esse tipo de comunicação, que a esquerda não consegue se comunicar bem, não consegue. Que a esquerda é ótima de dar porrada, mas é péssima de acolher, também é um fato. Então, assim, se a gente não começar a entender como é que funciona o mecanismo atual, você tá contando da sua mãe que ia para dentro de uma comunidade falar sobre as pessoas. Hoje em dia você não precisa mais da sua mãe ir dentro de uma comunidade. Tem o WhatsApp. O WhatsApp faz isso. Entendeu? Sim. Os grupos que se alimentam do WhatsApp, eles vão lá e fazem todo esse trabalho aí que você está falando a respeito de conscientização, etc. Só que usa-se muita fake news, usa-se muita informação que a gente não tem procedimento. Assim, nós estamos em 2020, estamos com uma tecnologia de hoje de comunicação que ela é muito mais avançada em termos de alcance, ainda que ela não chegue em todo mundo no Brasil, porque a internet ainda não é para todos no país. Mas todo moleque, toda pessoa, todo garoto, toda menina sonha em ter um celular
né? A gente viu viralizar outro dia aí um vídeo de uma mãe que estava aqui, ó, meu filho tem 14 anos, tô aqui porque eu vou dar um celular Tipo, para ele. seguinte, tá terminando aqui essa primeira parte. Eu vou te convidar para vir na segunda. Eu tenho mais 3 perguntas para você e vou convidar as pessoas para ficarem aqui. Tudo bem? Tranquilo. Tá bom. Então, tá encerrando aqui e a gente vai iniciar a segunda, pessoal, a segunda parte, e a gente continua com esse papo que está muito interessante. Até já. Pessoal, boa noite de novo. Estamos voltando aqui para essa segunda parte dessa conversa calorosa com o querido Tico Santa Cruz. Nós tivemos que encerrar a primeira parte porque o Instagram ele permite somente 60 minutos. E quando chega no teto, ele derruba a transmissão automaticamente. Portanto, eu resolvi aqui fazer em 2 partes para que a gente possa, enfim, ter o máximo proveito dessa conversa com o Tico. Enquanto o Tico não entra aqui na transmissão, vocês vão chegando, vão entrando, se quiserem comentar, colocar alguma pergunta aqui nos comentários, escrever alguma pergunta aqui nos comentários, fiquem à vontade, tá, gente? Fiquem à vontade e escrevam aqui a pergunta. O Tico já está aqui, eu vou chamá-lo. Perguntas, algumas provocações aqui que eu quero trazer, inclusive no âmbito do trabalho dele, que eu acho que é muito importante, né? Desculpa, viu, Tico, mas eu estava explicando aqui para as pessoas que estavam acompanhando que o Instagram ele tem esse limite, né, de 60 minutos e aí ele derruba, né? Sim. Automaticamente. Você falava dessa falta de capacidade de comunicação da esquerda, né? Até um certo desprezo aos setores populares, não é? O que eu estava te falando é o seguinte, que hoje em dia, para você poder ter acesso às pessoas, como você estava falando que a sua mãe fazia, existem outras maneiras, né, na verdade. Tem gente de sindicato ainda? Tem. Tem gente ainda de movimento estudantil? Tem. Tem gente ainda dentro de igreja e tal? Tem. Mas onde é que as pessoas estão se comunicando no dia a dia? Em grupo de WhatsApp. Então, assim, basicamente o que acontece é que a dinâmica de comunicação hoje ela é muito mais avançada em termos de velocidade e de pulverização até de notícias. E é por isso que é tão difícil você combater fake news. Por isso que nós estamos enfrentando um problema grave na pandemia, que é a coisa da cloroquina, que você falou lá mais na outra live e tal. E em relação a máscaras e teorias conspiratórias, etc. Porque hoje em dia, cara, na internet as pessoas têm todo tipo de acesso à comunicação. Então tem os caras que acreditam que a Terra é plana. Exato. E tem os caras que acreditam realmente que, enfim, que de repente só uma ditadura no Brasil é que vai funcionar para poder botar as coisas para funcionar, porque todo mundo é corrupto, todos os políticos são corruptos e a gente precisa de um ditador para poder colocar o país para funcionar. As pessoas existem, elas se organizam digitalmente, entendeu? Assim como nos grupos de igreja, grupos de futebol, grupos de... Eu mesmo entrei outro dia, eu fui convidado esses dias para entrar num grupo, que era eu quando eu era criança, era adolescente, no início da minha adolescência, o meu pai tinha uma condição de vida muito boa, meu pai e minha mãe. E a minha mãe fazia hipismo. E eu fui convidado para entrar num grupo de WhatsApp de pessoas que fazem parte dessa fase da minha vida ali, que eu tinha 12, 13 anos e tal. Hoje está todo mundo mais velho, eu estou com 42 anos, então tem gente ali que na época eram professores de hipismo, etc. Era gente de uma classe mais alta, de uma elite brasileira, pouquíssimos negros, né? Só tinha um negro ali, eu só tenho um negro no grupo, que é um cara que é meu amigo, meu irmão, acabou se tornando um irmão para mim, nessa fase aí difícil que eu vivi depois dessa passagem e tal. E, cara, o que estava acontecendo naquele grupo de WhatsApp ali é um estudo antropológico. Entendeu? Porque você vê como é que a informação é passada ali dentro de maneira tão fluida e de tão natural
e que, por exemplo, eu me incomodo com determinadas postagens homofóbicas ou transfóbicas ou racistas ou abordagens que são de pessoas que já têm uma certa idade, inclusive, já são mente de gente que está lá atrás, atrasado mesmo, mas que continua com esse mesmo comportamento. E, meu irmão, é o dia inteiro essa porra. Entendeu? É 24 horas os caras falando sobre assuntos que são relevantes em relação à questão do esporte e tal, que é legal, bababá, que tem a ver com mais com o que eu gostava na época. Mas quando entra na parte de entretenimento, vamos dizer, é uma loucura, sacou? É tipo uns papos muito louco. E eu fico ali participando só quando realmente me interessa, porque eu quero fazer realmente uma análise de comunicação de como são esses grupos. E isso não é só em grupo de hipismo, não, é grupo de futebol, grupo de todos os grupos que não são grupos de política, de grupos que eu fiz parte em algum momento, que tratam de política, os assuntos sempre vão... Ó, grupo de condomínio. Irmão, mentira pra caceta. Não no lugar que eu moro hoje, mas no grupo que eu morava, eu tive embates com os moradores. Várias vezes falei, vocês não vão passar fake news dentro do grupo de condomínio, que é para poder falar sobre o condomínio, sobre os problemas que tem no condomínio. Assim como eu moro num condomínio que eu sou uma pessoa privilegiada, tem grupos de comunidades. O que está rolando no grupo dessas comunidades? Quem é que está falando lá o que é, o que não é, o que está acontecendo, o que não está acontecendo? Assim como tem grupos de comunidade, tem grupos de igreja. Assim como tem grupos de igreja, tem grupos de gente que é do teatro, que de repente tem uma outra abordagem. Então, cada núcleo da sociedade está envolvido num grupo de WhatsApp. O que está sendo passado nesse grupo de WhatsApp? Que tipo de comentário está sendo feito ali? Que tipo de informação está sendo passada ali? Como é que a gente acessa essas pessoas? Como é que a gente desconstrói dentro de um grupo de WhatsApp, por exemplo, que a maioria das pessoas, por exemplo, são favoráveis a determinadas linguagens, vamos dizer assim, inadequadas para o que a gente está vivendo hoje? E como é que você aborda essas pessoas e fala, cara, isso que você está falando não é legal, já passou. Entendeu? Abordar uma questão das mulheres de uma maneira desrespeitosa não é legal. Abordar uma questão dos negros de uma forma racista não é legal. Entende? Como que a gente consegue, nesses grupos, entrar dentro do diálogo e desconstruir essas narrativas se normalmente nós somos a minoria das pessoas que participam desses grupos, a não ser quando a gente está na nossa bolha. Senão a gente, cada vez mais, o algoritmo vai nos separando. O que acontece? O algoritmo do Instagram, nós que estamos aqui falando, eu e você, provavelmente ele está dando tá trazendo para cá, para a nossa conversa, apenas pessoas, na sua maioria das vezes, que concordam, que pensam como a gente pensa. Embora eu tenha entrado em algumas controvérsias aqui em relação à esquerda, todos nós temos a questão do campo progressista e da forma mais humana de se ver o mundo, um olhar mais humano mesmo, mais humanista, do ponto de vista geral. Podemos discordar da questão da igreja, como já discordamos aqui com alguns espectadores. Podemos discordar da questão do Felipe Neto, como discordamos aqui na questão de alguns comunicadores, de algumas pessoas que estão aqui participando no chat, etc. Mas aqui todo mundo está dentro de um algoritmo. O algoritmo, ele conecta pessoas que pensam e têm interesses parecidos. O que cria nisso? Uma dificuldade gigantesca da gente conseguir se comunicar com quem pensa diferente. Com quem está vivendo numa outra realidade. Então, nós aqui que estamos pensando nessa realidade, nós vamos sempre ter mais ou menos um discurso pronto na nossa cabeça que funciona para que a gente possa ter esse diálogo aqui que flui tranquilamente. Agora, se botar um opositor a mim aqui, ou se eu fosse seu opositor, e o diálogo fosse mais truncado, ia depender muito da maneira como a gente ia estar dialogando aqui para a gente poder tirar alguma coisa de bom. Entende? Porque, dependendo da situação, a coisa ia virar uma briga, ia virar uma confusão. Os comentários iam estar xingando, as pessoas iam estar se ofendendo, e aí perde o foco do negócio. Entende? Então, a gente está numa situação delicada. Por quê? Porque o campo progressista, embora tenha mídia ninja, jornalistas livres e outros coletivos que fazem uma comunicação muito bacana, né? Está muito distante ainda da linguagem da linguagem que acerta a grande maioria das pessoas que estão aí movimentando o WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Até porque isso aí é bolha, né? Que a gente está te falando. No Instagram, no Facebook, no Twitter, você está agindo com a não ser que você só siga pessoas que pensam diferente de você, normalmente você vai estar sempre conectado com quem pensa mais ou menos parecido com você.
No WhatsApp, não. O WhatsApp é quem participa do grupo. Então, os WhatsApps, eles são, na verdade, a melhor forma de você ver como que as pessoas estão se comunicando. Então, se você sair do seu grupo da companhia de teatro, se você sair dos grupos progressistas e entrar num grupo que é grupo do, sei lá, que tem todo tipo de gente misturada, aí você vai começar a entender que essas pessoas também estão isoladas num outro núcleo de algoritmos que faz com que elas acreditem que a cloroquina vai funcionar, que é uma conspiração da China para poder comprar o mundo todo, que o vírus é chinês, que a pandemia é mentira, que não morreram 100 mil pessoas, 50 mil foi médico que colocou lá em óbito. Então, assim, a realidade das pessoas é uma coisa muito louca, bicho. Porque você vai conversar com um cara que pensa diferente com você e o cara vem com um discurso pronto que você fala, cara, mas de onde esse cara tirou isso, bicho? Que a China já tinha poder sobre o Tesouro Americano, né? A maioria já tinha comprado boa parte do Tesouro Americano há muito tempo. Não é de hoje que a China está crescendo como um império, é o próximo império. Os Estados Unidos vai cair, não tem jeito. Pode ser que a gente não veja, mas a tendência é que ele caia. Que em algum momento a China supere essa questão do 5G agora, que vai virar uma briga gigantesca, é uma questão de comunicação. Entendeu? E enquanto a gente está aqui debatendo miúdos que são muito familiares a nós, que temos essa bolha que a gente está aqui agora, nesse momento, as pessoas que estão no WhatsApp conversando agora estão falando de coisas conspiratórias muito loucas. Eu participei de um grupo outro dia que o cara falava que o 5G, que toda vez que tem uma mudança de frequência, porque assim, nós somos muitas frequências, frequência de satélite, frequência de antena, frequência de não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí quando você muda a frequência, vem uma pandemia. Aí os caras mostraram que em 1918, lá quando teve a gripe espanhola, foi quando estavam introduzindo ali as primeiras tecnologias de radar e tal, por causa da Primeira Guerra Mundial, que tinha acontecido, etc, blá, 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 ou estava para acontecer, ou já essa coisa da movimentação tecnológica nesse sentido, e que isso mudou uma frequência da Terra que, porra, deu a pandemia de 1918. E aí que depois, de novo, quando teve uma outra entrada da internet, não sei o que, aconteceu uma outra... Mano, as pessoas conspiram numas coisas, e aí você entra no YouTube e tem vídeos falando sobre isso, e pessoas que aparentemente falam sério, que você... Se você estiver nessa bolha, tu vai acreditar nessa porra, cara. E é gente legal, gente bacana, gente que, porra, faz parte do meu ciclo de amizades que eu respeito. E eu tenho que chegar pro cara e falar, mano, sério, cara, tu tá acreditando nessa parada? E o cara tem 10 mil links dizendo que é verdade. É muito louco, né? Essas teorias da Terra plana, essa teoria da questão da cloroquina. Quer dizer, as fake news ganharam as eleições, as últimas eleições. Né? Toda a campanha do Bolsonaro foi impulsionada por isso. Eu lembro que minha mãe recebia, que eu também recebia, zaps de que o Haddad tinha estuprado uma menina, uma adolescente de 12 anos. As pessoas acreditaram nisso. As pessoas acreditaram nisso. Aquela questão da mamadeira de piroca, etc. e tal. E agora estão acreditando em cloroquina. Estão acreditando que os médicos são bandidos. Aquela cena onde as pessoas estavam agredindo os médicos, era uma coisa completamente assim, de outro mundo. Né? Não existe isso. Ou um presidente que vai para as redes sociais, que ele se vale muito disso, né? E aí a gente, né, só para exemplificar essa questão da comunicação, ele vai para as redes sociais e fala assim, não, olha, não tem doentes lá dentro. E as pessoas no outro dia invadem um hospital, quebram os equipamentos do hospital e está tudo bem. Né? Então você tocou numa questão muito importante. Existe aí uma guerra de comunicação. Exatamente. Na verdade, nessa guerra de comunicação, a esquerda está mais preocupada, na verdade, em falar numa linguagem que eu acho que é uma coisa que funciona bem dentro da bolha, do que propriamente conseguir se comunicar com as pessoas que estão precisando ouvir alguma coisa que as acolham, entende? Uhum. E aí eu não gosto dessa abordagem. Acho essa abordagem uma abordagem equivocada. Acho que tem hora para conversar, tem momento para conversar, tem pessoas com quem você pode conversar certas coisas,
mas com outros, dependendo, você tem que saber se adaptar aos núcleos de comunicação, a maneira como você vai se comunicar com cada lugar, com cada linguagem. O TikTok, por exemplo, que é uma ferramenta que está sendo usada pelos adolescentes lá, que explodiu lá na Ásia, que é uma rede social de vídeos e tal. Pô, os caras se organizaram e conseguiram derrubar um discurso lá, como é que chama? Aquelas reuniões que o Trump estava promovendo para as eleições dele. Sim, sim. Se organizaram, bicho. Se organizaram lá através do TikTok, que é uma rede de adolescentes, de uma galera mais nova, e conseguiram comprar, ou sei lá o que eles fizeram lá, que eles conseguiram acabar com uma... Tanto que o Trump entrou agora... O comício dele, né? Que deu um tempo, ou os Estados Unidos compra o TikTok, ou então ele vai abolir o TikTok da internet nos Estados Unidos. O TikTok nada mais é do que uma forma de se comunicar. Aí o acadêmico, esquerdista, clássico, sabedor de tudo, vai falar, TikTok é coisa de retardado. Eu, não consigo dialogar no TikTok, eu não tenho essa capacidade. Mas quem consegue dialogar ali dentro e souber fazer isso e conseguir dialogar com essas pessoas de maneira eficiente, com certeza vai ter um resultado melhor. Quem conseguir pegar ali dentro do TikTok e desenvolver uma linguagem que acesse as pessoas, seja através do entretenimento, mas com uma pitada de alguma coisa que tenha algum interesse que não seja só a coisa da diversão pela diversão e tal, porque tem também, eu estou aqui tentando estudar a ferramenta para ver de que maneira eu posso me inserir nesse universo, porque é difícil para mim. Eu tenho a minha forma de linguagem, o TikTok já é muito lá na frente para mim. Eu não domino essa coisa da edição, mas eu estou vendo, por exemplo, vários políticos já, inclusive de esquerda, sabendo já manipular a ferramenta de uma maneira melhor. Ou seja, começaram a se tocar, que não dá para ficar nessa coisa desse blá, 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 desse blasé, entendeu? De achar que vai ficar com o discurso acadêmico funcionando para todo mundo. O discurso acadêmico funciona na academia, entende? Dentro do TikTok não vai funcionar. Dentro do Instagram vai funcionar para uma bolha. Então, assim, ou a gente consegue sair dessa bolha e tentar acessar as pessoas de fato, ou então não vai voltar mais um governo. E eu te digo mais, cara, eu vou ser mais ousado aqui e eu não tenho medo de tomar porrada, tá? Para a esquerda voltar ao poder, vai ter que entrar de novo num acordo com o centro político, que nem o Lula fez quando entrou lá em 2002. Tá? Não volta chapa pura. Não volta chapa pura. Em 2022, pelo menos, não volta chapa pura. Se quiser botar Flávio Dino com Haddad, ou Ciro com Marina, ou não sei quem com não sei quem, vai tomar água. Vai tomar água. Hoje em dia, para poder voltar de novo um governo de centro-esquerda, vamos colocar assim, no poder, com acordos aí que tem que ser feitos, que a gente sabe muito bem como é que funciona isso. O Lula fez isso muito bem na época que ele acessou ali em 2002, né, que ele conseguiu entrar, ele fez toda a gama de coisas ali para poder conseguir. A esquerda não volta ao poder sem se aproximar do centro. Se vier com um papinho furado de que vai a esquerda pura, o PSOL com o PT, ou o PT com o PCdoB, ou o PDT com o PSB, vai tomar chumbo, vai tomar água, não volta mais. Posso inclusive porrada aqui e as pessoas virem falar para mim que eu estou viajando, blá, 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 blá. Eu garanto a você que não volta. Não, inclusive esse desejo, não é, santo de uma esquerda pura, imaculada, etc. e tal, tem implodido várias candidaturas promissoras pelo país. Justamente por isso. Não, porque eu sou do PSOL, não me alio ao PT, não aceito que o PT venha de vice, ou vice-versa, não é? E eu acho que essa sua leitura ela é muito clara nesse sentido. Eu concordo também, porque não existe um projeto sem os acordos, assim, né? E você trouxe aqui o exemplo do Lula, que fez isso muito bem. O Christian Cancino, meu amigo cineasta, ele comentou aqui, né, que a respeito ainda das suas reflexões sobre o TikTok, né? É preciso ocupar as linguagens. Então o Christian ele colocou isso aqui. E é isso mesmo, né? Tanto é que, em contraponto, o Instagram ele criou também uma outra ferramenta também de edição, e as pessoas têm usado bastante isso. Eu conversei aqui com o Barbudinho, ele usa bastante lá no canal dele e tal.
E é isso, e ele super conectado, começou a fazer as edições, fazer os vídeos ali, né, do ativismo digital dele, que é muito importante, e é isso. E nesse sentido eu queria te perguntar, você acredita nessa frente ampla de esquerda? Não. Não acredito. Não acredito porque, na verdade, hoje em dia, eu acho que, assim, ainda que a gente esteja num buraco já que parece que não tem fundo, me parece que as pessoas ainda estão preocupadas em quem é que tem que estar na cabeça do negócio para poder comandar. E eu não vejo uma boa vontade, vamos dizer assim, dentro do campo progressista, e ainda nem do campo progressista, diria até do campo democrático. Uhum. Eu li um livro que é muito interessante, que é um livro chamado Como as Democracias Morrem, que fala da questão da eleição do Trump. E nesse livro ele fala de vários lugares onde a democracia teve risco e que, às vezes, até correntes que são ideologicamente divergentes em alguns aspectos tiveram que se unir para derrubar governos autoritários, né? E, nesse momento, a leitura que eu faço ainda é uma leitura de que o campo político ainda, a própria militância e o campo político ainda está muito focado em quem é que vai ser o candidato. Protagonismo. De quem vai ser o protagonista. Não, é porque o PT é o maior partido de esquerda do país, então o PT não vai abrir mão de ter um candidato. Beleza, bota lá um candidato. Aí o outro fala, a gente tem que combater, tem que conseguir o protagonismo e não se dá o poder e vou lá ter um outro candidato. Aí vai o Ciro e entra com o PDT. Aí vem o outro lá e fala, não, mas, porra, sei lá, o melhor de repente, a gente apostar numa candidatura que tenha mais ainda uma visão à esquerda mesmo, aí vem o Boulos. Aí, entendeu? E aí, tipo assim, cada um, tudo bem, o primeiro turno pode ser todo mundo. Né? Pode ser, vamos deixar todo mundo, porque o primeiro turno, quem passar, vence lá, aí vai para o segundo turno e quem tiver mais votos vence. É isso que aconteceu no Brasil, tá? O PT pode ser o maior partido de esquerda do Brasil, pode ter feito coisas muito positivas ao longo do período em que esteve, como também tem muitas críticas, mas era totalmente previsível que o PT iria perder as eleições se ele fosse para o segundo turno. E eu digo de novo, tá? Sem querer desmerecer o partido, nem o Haddad, nem a política do PT, em relação a essa questão de a gente quer ter o direito de colocar um candidato. Coloca. Se chegar em 2022 e for de novo o PT contra o... Eu não sei se o Bolsonaro chega até 2022, tá? Mas digamos que chegue. For contra o Bolsonaro, entendeu? Ou for contra um outro candidato de direita e for nessa mesma postura, vai tomar ferro de novo. Entendeu? Aí eu não sei o que vai ter que acontecer no país, se vai ter que acontecer uma coisa autoritária do ponto de vista mesmo de uma tragédia maior do que a gente está vivendo, para as pessoas começarem a entender que, de repente, não é esse o caminho. Que o caminho, de repente, às vezes, na pior possibilidade, se a gente tiver que defender a democracia, tendo que votar até num candidato de centro-direita para tirar um autoritário, eu vou votar num candidato de centro-direita para tirar um autoritário. Se aqui no Rio de Janeiro, eu vi que você fez uma entrevista com o Eduardo Paes, se aqui no Rio de Janeiro cair o Eduardo Paes com Crivella, eu vou votar no Eduardo Paes. Já estou antecipando aqui meu voto. Política é pragmatismo, cara. Tem que parar com essa coisa romantizada. Porque não sei o quê, porque a luta de classe está acontecendo o tempo inteiro no Brasil, desde quando o Brasil começou ali a formar sua sociedade. É óbvio que, a gente teve uma oportunidade de ouro que foi desperdiçada. O cara saiu com 80% de aprovação do governo. Por que nesse momento não foi feitas as mudanças estruturais para poder a gente não correr o risco agora de ter que se aliar com o PMDB, por exemplo, em 2014 e botar o Michel Temer? Ali, por exemplo, naquela época, já tinha capital político para não precisar do centro. Podia ter tentado aumentar a bancada, podia ter feito um esquema dentro das casas legislativas, que é onde foi o PMDB na época. Agora o PMDB já está enfraquecido também. Mas durante aquele período, o PMDB tinha um domínio das casas legislativas do Brasil inteiro, das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, da Câmara, do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara. O PMDB ele sempre foi o poder no Brasil. Por quê?
PMDB não queria botar a cara, não, cara. PMDB botava um bucha lá e governava de trás. Entendeu? Porque sem o PMDB não se governava no Brasil. Agora mudou um pouco. Entendeu? Mas sem PMDB não governa. E quando eu fui fazer crítica ao Lula, na época, por causa dessa questão do PMDB, inclusive quando o Lula foi lá apertar a mão do Maluf e para poder eleger o Haddad, babá, aí a esquerda mudou o diálogo. Não, mas espera aí, tem a governabilidade, babá. Então, assim, tem setores da esquerda que jogam ao gosto do chefe. Se o chefe está fazendo, então beleza. Quando o Haddad subiu no palanque do filho do Renan Calheiros, que foi os caras que apoiaram o golpe contra a Dilma, lá no Nordeste, para tentar conseguir voto, eu não vi ninguém da galera do PT reclamando. Não vi. Falando, não, mas peraí, a gente tem que organizar, porque se a gente não organizar, a gente vai perder aqui, blá, blá, blá. Porque esse é o pensamento pragmático. Esse é o pensamento pragmático. Porra, temos que fazer aliança. Quem é a aliança agora? É o centro. Ah, os caras deram um golpe. Porra, deram um golpe e vocês estão ali abraçados com os caras de novo. Agora, voltamos para a estaca zero. A gente podia ter mudado essa realidade na época do Lula. O Lula podia ter mudado essa realidade. Entende? Agora, depois que deu o golpe, a gente sai daquela instância onde a esquerda tinha algum protagonismo ali, que o Lula tinha aprovação de 80% da população. E, porra, bicho, caímos num golpe, no impeachment. Agora a gente voltou para a estaca zero. A gente vai ter que fazer todo esse trabalho de novo para tirar esse regime autoritário do poder. Eu sinto muito falar isso para as pessoas que são pessoas que têm uma visão mais romântica, mais purista da coisa. Mas... Não, e é uma missão muito difícil, assim, né? Tem se mostrado muito difícil, porque você vê, o Sérgio Moro caiu, né, atirando para tudo quanto é lado, e não acertou em nada na família Bolsonaro. O Intercept nada. Fez aí um monte de coisa. Deu nada. Sim, e eu acho que para alguns setores do capital, ou da grande mídia, etc. e tal, o Moro era um grande trunfo. Né? Essa queda dele, eu lembro lá, a entrevista no Fantástico e tal, não surtiu em nada assim, de efeito, nem arranhou, né, a pele do Bolsonaro. Então é uma tarefa muito difícil, é um recomeço, é estaca zero. Né? Para você ter uma ideia, eu, por exemplo, sou uma figura que fiquei tão estigmatizada com a coisa quando eu levantei para poder defender a presidenta Dilma, né, no caso do impeachment, que não adianta. Eu, por exemplo, já não consigo mais acessar tantas pessoas assim. Entendeu? Tem que ter novos personagens, vamos dizer assim, né? Para que possam falar com o cara já me rotulou. Eu já perdi capital de comunicação nesse sentido. Eu sou muito bom aqui contigo, que tá aqui me ouvindo, me entendendo, com as pessoas que estão aqui me lendo, falando, que legal, tipo, pô, tem aí uma ideia, pô, é sensato, babá. Ok, beleza, tô falando para uma galera que me respeita. Mas se eu for falar para uma galera que já tem uma versão à minha posição, sem nem saber qual é a minha posição, eu não consigo comunicar. Então tem que ter outras pessoas que comuniquem. Outros artistas, outros atores, não do ponto de vista da arte, mas atores no sentido do protagonismo mesmo, político, de falar, e etc. Então, assim, a gente tomou, cara, sem brincadeira, a gente entrou num labirinto que não é fácil de sair, não, cara. Entendeu? O cara conseguiu criminalizar a classe artística. Hoje em dia tem muita gente aí que fala que artista é tudo comunista, entendeu? Então é muito... Até a Fernanda Montenegro. Se a Fernanda Montenegro aparecer para falar alguma coisa, tem uns caras idiotas aí que desrespeitam até ela. Entendeu? Então a gente perdeu muita credibilidade. Hoje, por exemplo, quem fala com o povão, do ponto de vista musical, é o sertanejo. Vai ver o Bruno Marrone lá, qual é o discurso que ele está fazendo. O discurso que ele está fazendo é o discurso de... eu não sou a favor de política, mas eu torço pelo Brasil e eu gosto do Bolsonaro. O cara está falando para milhões de pessoas. Muito mais do que eu, muito mais do que eu. Então, assim... E cola, como é que a gente vai conseguir reconquistar esses lugares? Palanque, que nem o Wagner está falando aqui, vamos para o Palanque. Palanque vai juntar bolha, vai juntar convertido. Não é mais assim que funciona. Desculpa. Você
eu vi que você está lançando uma nova música, né? Que é o Carta ao Futuro, né? Que é a nova música, perdão, nova música do Detonautas. Sim. E uma das... Eu estava vendo os materiais, assim, né, de comunicação. Uma das ilustrações é uma imagem, né? De zumbis com camisa da seleção, camisa amarela, né? Enfim, remete à camisa da seleção, CBF, esses acontecimentos recentes, né? Inclusive desse sequestro de um símbolo nacional, né? Uma prática da extrema-direita. Que se trata esse trabalho, tipo? Ele dialoga, não é? Com essa, ele está falando dessa nossa realidade, é isso? Na verdade é uma tentativa de você vir com uma narrativa musical que está aí, você tem um pouco mais de alcance, né? Porque você consegue falar com as pessoas que às vezes não querem te ouvir como o que você escreve no Facebook ou o que você escreve nas suas redes sociais, mas o cara de repente às vezes vai pensar, né, em relação a letra, vai se identificar com o que está escrito na letra. Não é uma letra direta no sentido... Ela é direta, mas ela não é tão óbvia do ponto de vista do que está sendo dito, assim, em relação às críticas feitas ao que a gente está vivendo atualmente. E eu adotei... Aí é uma estratégia que eu tô falando, né? Que eu tô adotando por minha conta, assim, na verdade. Eu consegui montar um vídeo com alguns artistas muito importantes, mas que não são os artistas que estão habituados a falar coisas sobre política, embora tenha também, para ver se eu consigo furar a bolha do rock, porque o rock também é 3% do mercado brasileiro, então não adianta também eu ficar falando também só para quem é convertido dentro do rock, ainda que o rock tenha se tornado em grande parte reacionário também, né? E eu estou tentando outras formas de estratégia de comunicação para ver se eu consigo furar essa bolha, entendeu? Eu sei que essa bolha tem muitas variáveis aí. Por exemplo, a questão do Trump hoje nos Estados Unidos, ele influencia muito a extrema-direita no mundo. Se por acaso o Trump for derrotado e o Biden vencer as eleições, talvez a gente tenha alguma chance maior de desconstruir de outra maneira aqui uma candidatura mais autoritária ou do Bolsonaro, se 2022, enfim, alguma coisa nesse sentido. E assim como na política nós somos influenciados, né, pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o império que culturalmente nos dominou, né, mentalmente também, pelo cinema, pela música. O rock propriamente é um estilo que não é brasileiro, o rap também não, né? No Brasil seria o repente, não o rap. Rap é americano, hip hop, né? Mas, enfim, a gente consegue fazer um exercício antropofágico e transformar isso na nossa linguagem, que é muito positivo. Então, assim, hoje no mundo não há um espaço, no mundo, não estou falando do Brasil, no mundo não há um espaço para o rock. O Foo Fighters lança uma música, dá 200 mil views no YouTube, que é nada para uma banda mundial. Bandas de rock lançam aí dá 1 milhão e pouco. Então é um número muito reduzido para o tamanho desses artistas, né, que são artistas mundiais. Então, assim, eu sou uma pessoa pretensiosa nesse aspecto. Eu acho que talvez, se a gente fizer um engajamento bem feito, uma estratégia bem feita de comunicação e tal, talvez a gente consiga furar essa bolha. Eu vou lutar para isso, para furar essa bolha, através da música. Ir lá e tentar, através da música, encaixar o que eu acho que é uma narrativa interessante. Para quem está indignado. Não estou falando para a esquerda só, estou falando para quem está indignado. Tem gente indignada do centro e tem gente indignada na direita também, tá? Porque a esquerda tem que parar com essa mania também de achar que quem é de direita tem que desaparecer do planeta, porque numa esfera democrática existe direita, existe centro e existe esquerda, né? Dentro de uma ordem democrática funcionando bem, cada um elege os seus representantes e a gente vai debater no parlamento quais são os projetos que vão passar ou não. Então, não me agrada, por exemplo, os caras que falam porque tem que destruir a direita, tem que desaparecer a direita. É a mesma coisa que o cara da direita fala, tem que destruir a esquerda, tem que desaparecer a esquerda. Estruturalmente, o discurso autoritário é o mesmo. Na pluralidade, vão existir. A gente sabe que é uma coisa de poderes há muitos anos dentro da política brasileira, que a direita comande, porque os caras são a força financeira do país, né? Então, na verdade, tem que saber de que maneira que a gente consegue
reestruturar essa história. Mas nesse momento é a democracia que está em perigo. Nesse momento é a democracia que está em perigo. Então, é melhor a gente falar de democracia do que a gente falar de qual é a ideologia, porque a ideologia vai remeter sempre para o lado polarizado. E no lado polarizado vai dar em nada, porque o lado polarizado não tem diálogo, tem uma brecha aqui no meio, entendeu? Que fica vazia, que ninguém consegue se comunicar. Fica um chutando daqui, é tipo torcida organizada. Fica um de um lado com a bandeira, outro do outro lado da bandeira e ninguém se comunica, ninguém consegue falar. Então, a minha ideia é ir ali onde as pessoas, de repente, talvez não concordem 100% comigo, mas estejam disponíveis a lutar por uma causa em comum, que se arrependeram de votar no Bolsonaro, que entenderam que fizeram alguma coisa errada. Entendeu? Não adianta eu agora ficar apontando o dedo para os caras e falando, você fez isso, fez aquilo, eu avisei, bababá, porque esse discurso afasta, esse discurso não traz ninguém para dentro. Agora, também não vou ficar tentando dialogar com fascista. Entendeu? Sim. Fascista é fascista, ponto, acabou. Não vou ficar batendo boca com fascista. Não vou lá tentar desconstruir o fascismo que está enraizado na estrutura do cara. Não vou ficar batendo boca com racista. Racista é racista, irmão. Não tem jeito. Não adianta você ficar ali, tipo, batendo. Se o cara tem já uma certa idade e já entendeu que e ainda tem essa posição, não tem diálogo com essa gente. Entende? Não tem diálogo com essa gente. Essa gente é forçar, de alguma maneira, políticas públicas e legislações que protejam as populações vulneráveis para que essas pessoas sejam punidas pela lei. E ponto final. Porque eu não vou ficar fazendo desconstrução de racista que está aqui falando merda, que nem esse cara hoje que apareceu lá. Você tem inveja da minha cor. Assim, Deus que me perdoe, assim, eu tá numa posição dessa. Porque se eu tô num lugar desse aí, cara, e eu hoje sou uma pessoa bastante moderada e ponderada, em outros tempos eu teria partido para cima do cara desse que, tipo, tampado na porrada. O que ia me fazer perder a razão, por exemplo. Aí ele ia ficar de vítima e eu ia ficar de agressor. Então tem que tomar muito cuidado, sacou? Com a forma como você vai se comunicar. Agora tem 30% da população brasileira, e não é pouca gente, que permanece com o Bolsonaro ainda fazendo tudo que ele está fazendo agora. Isso é impressionante, né? Esse é um número tudo aparecendo, com tudo escancarado, com provas cabais, assim, de que, olha, eu cometi crime, né, eu sou mal, eu sou bad guy. E é impressionante como ele mantém esse capital político, não é? Esse capital político sempre existiu, cara. Eu me lembro desde criança que eu ouvi gente falando perto de mim que a única coisa que ia dar jeito no Brasil é a ditadura. Infelizmente, muita gente que foi prejudicada pela violência urbana adotou o discurso do Bolsonaro, porque a esquerda também tem uma dificuldade muito grande de falar da questão da violência urbana, entendeu? A gente tem porque como a gente tem a questão dos direitos humanos, que é uma questão muito importante, mas quando a gente vai falar de segurança pública, a gente tem uma dificuldade de falar da segurança pública como o povo quer ouvir a segurança pública. O cara que é trabalhador, mora numa comunidade e está cansado de tomar burro do lado da polícia, mas também está cansado de ficar na mão de traficante, ele acha que se entrar alguém mais autoritário, vai tirar aqueles traficantes de lá e vai dar jeito no negócio. Entende? E aí o cara começa a falar, o cara tá, de alguma maneira, querendo me proteger. Entendeu? E aí a segurança pública é uma dificuldade que a gente tem, por exemplo, de acessar a classe média e até os próprios mais pobres também, que estão o tempo inteiro expostos à violência urbana, né? Principalmente a violência urbana. E aí quando chega um cara dizendo que vai te dar uma arma para tu se defender, ou então vai botar a polícia lá para poder matar o bandido bom e bandido morto, o cara que é trabalhador, cara, isso eu posso te falar porque eu já fui em escola pública fazer palestra lá para pessoas do ensino médio e ensino fundamental ali, e até pessoas que já tinham uma certa idade, que estavam se alfabetizando e tal. A senhora lá que estava indo para casa e que mora num lugar que é super violento, ela fala, bandido bom é bandido morto. Porque, ela tá cansada de tiroteio dentro na porta da casa dela. Tá cansada de ter gente armada lá, andando de um lado pro outro, botando medo, botando terror dentro da comunidade. Entendeu? Então, Sim. assim, e por outro lado, tem o outro lado da moeda, que é o lado do protagonismo. O moleque também que nasce no morro, que tá vendo a mãe dele trabalhar na casa da madame lá e, para ganhar um salário mínimo, o moleque fala, isso não é vida, cara. Eu quero comprar um Nike, quero comprar um iPhone. Aí chega o traficante para ele e fala, irmão, solta um foguetinho aqui, eu te dou 500 reais por semana para poder soltar um foguete e me avisar quando a polícia chegar. O moleque é protagonismo.
sacou? Ele quer ter dinheiro, porque aqui no Brasil você só é alguma coisa se você tiver alguma coisa, entende? Então o moleque da favela, ele quer ter alguma coisa para ele ser alguém, porque ele não é ninguém, o tempo todo ele é invisível. Para ele poder ser alguém, ele tem que ter um tênis Nike, tem que ter uma roupa bonita, tem que ter um cordão de ouro, tem que ter um telefone ali aparecendo para ele poder ter alguma chance de ser notado, até dentro da própria comunidade. Entende? Tem um livro da Patrícia Mello que diz, que chama Inferno, que é a história de um menino da favela que resolve se tornar um traficante. Porque ele quer ter um protagonismo. Então ele quer andar com arma na cintura, ele quer andar com fuzil se exibindo e tal, porque as meninas da comunidade prestam muito mais atenção nesses caras do que no cara que é o trabalhador que está com a mochila nas costas, porque a imagem que se tem dessa coisa glamourizada do traficante também existe também, né? Até a própria arte representa muito essa imagem glamourizada do traficante, etc. Blá, 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 blá. Isso chama atenção. E o cara quer ter o protagonismo dele, mesmo que ele coloque a vida dele em risco. Então, olha quantas nuances tem que ser analisadas quando você constrói uma plataforma de ideia, de comunicação e tal. Você tem que olhar para todos os lugares e ver todos os pontos. É muito difícil, cara. Eu fiz um trabalho aqui antes das eleições de 2018 com o Luiz Eduardo Soares, que é um dos professores que está sendo, que está dentro desse dossiê dos antifascistas que o ministro da Justiça se recusou a entregar para o STF para saber por que fizeram esse dossiê. Meu irmão, é difícil pra caceta, tá ligado? Você falar sobre segurança pública no Brasil e, ao mesmo tempo, ter uma coerência com a questão dos direitos humanos, olhar para o policial não só como um cara que é bandido, mas que está lá dando porrada na cara dos outros, e tentar enxergar o ser humano que está ali, que é um trabalhador também, e que está exposto a uma corporação, que é uma corporação que não cuida da saúde mental dele, que não paga bem a ele, que expõe ele a uma série de problemas, a família dele também é exposta, entendeu? E como é que você dialoga com essa galera? Porque o cara, muita gente do campo progressista fala, não, porque vamos desmilitarizar a polícia. E essa linguagem não funciona para quem não entende o que é desmilitarizar a polícia. É uma questão semântica mesmo. Você vai falar, vamos desmilitarizar a polícia, o cara que está ali está falando assim, e lá, o cara está querendo acabar com a polícia. Entendeu? É essa a interpretação. Essa interpretação mais comum, né, dessa questão. Então, como é que a gente vai trazer todas essas questões plurais que são problemáticas? Eu, quando vejo um traficante trocando tiro com um policial, eu estou vendo dois caras do povo se matando. Porque o cara ganha mal, provavelmente mora num lugar ruim, se ele for honesto, porque o salário dele é ruim. Se ele não for honesto, ele vai se envolver com milícia, ou então vai se envolver com o próprio tráfico. Entendeu? Então, assim, a questão mesmo da própria questão da desmilitarização da polícia é uma questão difícil embora muitos policiais sejam favoráveis à desmilitarização, embora bombeiros, etc., tem um fator ali da corporação, que aí é aquele que colocou mesmo a polícia militar para trabalhar, que quer ter o controle da polícia, e a polícia começou a se juntar muito com o bolsonarismo, porque o Bolsonaro diz que defende eles, embora eu nunca tenha visto nenhum projeto do Bolsonaro propriamente que tenha privilegiado os policiais, para proteger a integridade, para poder dar condição a eles de trabalharem melhor e tal. Mas eles se identificam com a violência, porque estão expostos à violência 24 horas. Então é muito fácil eu, da minha casa, aqui, com uma porrada de segurança aqui, num condomínio particular, falar de um cara que está exposto à violência 24 horas, seja do lado da comunidade, seja do lado da polícia, que é mal preparada, que psicologicamente não tem um cuidado da corporação para tratar os caras mentalmente, com a saúde mental, para o cara poder estar são na hora de atuar dentro de uma situação de estresse. É difícil, cara. É muito difícil. Não é tão simples assim. Não é só a gente botar um tweet, entendeu? E botar alguma coisa falando a respeito desses temas, sem debater profundamente. E a esquerda, o campo progressista, tem uma dificuldade muito grande de debater a questão da segurança pública. Entendeu? Muito grande. E isso é um ponto muito sensível da sociedade, porque ninguém aguenta a violência nas grandes cidades. Por isso que a direita e a extrema-direita conseguem avançar melhor nessa pauta. Porque com eles não tem muito blá blá blá. Bandido bom é bandido morto e foda-se se o cara é pobre, quais são as questões sociais que envolvem o desenvolvimento do crime, né? Que está totalmente ligado com a questão social. Né? Então, aí ele criminaliza todo mundo, bota todo mundo dentro do mesmo pacote e vamos lá, entendeu? Aí tem a atuação da igreja de um lado, dando suporte para o cara espiritual e etc., mas também sendo conivente com
com falas que não tem nada a ver com o que Jesus Cristo prega, gente apoiando tortura, aplaudindo, sendo a favor de pena de morte, etc. É muito difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil. Eu vou dar uma zapeada aqui, porque a gente está caminhando aqui para o final. O Arnaldo Afonso comentou que acho que a indignação ela tem que ser acompanhada de informação, senão é preconceito. Tem a ver com as tuas estratégias, né, que você está aí elaborando para poder comunicar através dessa nova música, e enfim, aquela ideia que você estava falando de furar as bolhas, né? A polarização não vai acabar. Precisamos defender o mundo que a gente acha melhor. Racistas são perniciosos, sim. Dá vontade de dar uma voadora na cara de um fascista, de um racista. Pois bem, galera, fecha com Bozo. Enfim, tem vários comentários aqui, gente, não dá para comentar todos, mas a direita conhece como praticar a violência velada, né? Eu tenho mais duas perguntas aqui para fazer para você. A primeira é o seguinte: você acha que essa pandemia ela tem trazido ensinamentos para a humanidade? Eu acho que não. Eu acho que quem é solidário e empático continua solidário e empático. Quem não está na rua aí, andando sem máscara, fazendo festa, e tem muita desinformação também. Fica difícil até de você conseguir estruturar até um julgamento, porque tem muita gente realmente que não teve informação, foi colocada em situação de risco. Tem muita gente que não tem escolha, que teve que ir para sair para batalhar o pão de cada dia, teve que se expor ao vírus. Eu não vejo efetivamente, cara, não vejo mudança nenhuma, assim. Acho que a única mudança que teve, talvez, aí, em termos de pandemia, para quem pôde ficar em casa e respeitar a quarentena, talvez, é fazer as reflexões em relação à sua própria família, em relação à maneira como o mundo se manifestou, né? Porque o vírus é uma manifestação da natureza, é uma forma de dizer, ó, a gente não tá... A natureza não depende do homem para viver, não, tá? Mas o homem depende da natureza. Agora, falando em termos de educação, de mudança de mentalidade e etc., pô, bicho, eu entro nos stories aí de pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu respeito, etc. Tô vendo gente no barco, tô vendo gente fazendo todo tipo de exposição em locais públicos sem máscara, ou em aglomerações, etc. Eu não sei, sinceramente eu gostaria de acreditar que sim, que o Brasil poderia sair melhor disso, que o mundo poderia ser melhor, mas acho que a gente acho que é muito, a gente romantiza muito as coisas, sabe? E aí a gente acaba se frustrando, sabe? Eu acho que assim, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a nossa parte. Você vai sair melhor dessa pandemia? Se você vai sair melhor dessa pandemia, maravilha, é um ponto para o mundo. Eu pretendo sair melhor dessa pandemia. Se as pessoas que estão lendo aqui as nossas mensagens saírem melhor da pandemia, melhor. Agora, esperar que quem nunca teve nenhum apreço pelo coletivo, nunca teve nenhum apreço pela empatia, pelo respeito, que vai agora mudar alguma coisa, tirando quem tomou algum susto por conta do vírus ou que perdeu algum familiar por conta do vírus, as pessoas que passaram por isso sem nenhum, os assintomáticos, ou quem teve sintoma brando e etc., para mim tá tudo igual, bicho. Não muda nada, não mudou nada. Eu acho que tá todo mundo da mesma maneira e agindo de forma bastante egoísta, inclusive, assim, porque infelizmente nós fomos jogados até pelo próprio governo, que poderia ter feito um papel mais conciliador no sentido de juntar mais as pessoas. A gente foi jogado para cada um por si, entendeu? Então aí cada um por si é aquilo, é selva, né, irmão? E na selva é a sobrevivência. Aí cada um tem que sobreviver do seu jeito. Aí a gente vai pro instinto de sobrevivência, que aí vai para a questão do ego mesmo, né? De como eu vou sobreviver, a minha família vai sobreviver e dane-se quem não sobreviver. Eu acho que a gente foi jogado para aí. Se fosse um governo mais, talvez, não só o governo, mas uma postura coletiva mais de aproveitar esse momento para dar à sociedade uma consciência coletiva, poderia ajudar. Mas não foi isso que aconteceu.
né? A coisa virou uma coisa de politização mesmo, de polarização, porque o governo Bolsonaro, para quem está falando de polarização, o governo Bolsonaro ele vai vencer todas as polarizações. Enquanto o Brasil estiver polarizado, quem ganha é a extrema-direita. Não tem meio termo. Polarização só interessa para a direita e extrema-direita. Principalmente para a extrema-direita. Porque os caras vivem de conflito. Os caras se alimentam de desinformação. Os caras se alimentam de ódio. Então, eles se alimentam de um sentimento que é do ser humano, que é um sentimento que todo mundo tem, de ódio, e eles capturam esse sentimento e eles conseguem traduzir esse sentimento através das falas, porque eles não têm nenhum agente que tem uma questão mais humana. A gente está preocupado com o povo indígena, a gente está preocupado com se os negros estão sendo massacrados ou não, a gente está preocupado se as mulheres estão sendo oprimidas ou não estão oprimidas, a gente está preocupado se os LGBTs estão saindo na rua com segurança ou não, a gente está preocupado com uma porrada de coisas. Eles estão preocupados com 3 coisas: família, dinheiro e valores morais. Então é muito mais fácil quando você só tem essas coisas para você dialogar com as pessoas do que quando a gente tem que fazer contato com contradição. Dentro do campo progressista tem milhões de contradições que a gente não consegue resolver. Eu tenho um professor que você deveria entrevistá-lo, inclusive. O Preto Zezé é um cara que você deveria procurar, que é um cara muito bom para falar em relação a essa questão. E outro cara para falar em relação a isso é o professor Wilson Gomes. O professor Wilson Gomes é um cara que é um negro, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal da Bahia, e é um cara que tem tomado porrada pra cacete dos movimentos identitários mais radicais, porque ele entende que os movimentos identitários têm criado, dentro da bolha, pequenas bolhas que estão, de certa forma, ainda gerando mais rupturas dentro do diálogo do campo progressista, no momento que a gente não tem espaço para ruptura, né? Então, a cultura do cancelamento, a cultura dessa coisa de lugar de fala, e etc., do qual eu entendo e compreendo a questão do lugar de fala e tudo mais, e fiz uma leitura sobre isso, já ouvi pessoas importantes falando sobre isso e respeito a argumentação, mas acho que se a gente ficar nessas nossas rachaduras, a gente vai estar sempre rachado aqui e os setores autoritários vão estar sempre avançando, porque o diálogo deles é mais fácil. Eles não têm esse tipo de questão dentro da estrutura de diálogo que eles têm com a sociedade. Entende? Enquanto nós estamos cancelando uma antropóloga que falou alguma coisa lá em relação a... que nem estava acontecendo esses dias aí, e aí deu uma confusão danada, babá, ela se desculpou e tudo mais. Isso é um outro debate. Os caras estão se juntando lá. A gente se junta, a gente está... O Mujica fala uma coisa muito importante. A direita se une pelo que tem em comum. E a esquerda não consegue fazer esse movimento. A esquerda está o tempo inteiro rompendo entre ela, porque não tem uma unidade de pensamento, porque não existe essa unidade de pensamento. Né? Eu prefiro, por exemplo, pensar que dentro de um governo progressista, os negros, as mulheres, os LGBTs vão ter uma política pública mais voltada para eles, para que possa ter um cuidado maior, né? E defender essas populações mais vulneráveis, do que eu ficar brigando para ver quem representa melhor. Enquanto isso, avança um autoritário, entra no poder e aí fode com todo mundo. Desculpa o palavreado, mas é isso que aconteceu. Enquanto a gente está aqui discutindo, porque eu não sei quem é melhor, porque o fulano de tal... Olha só, nesse momento, vamos ver quem é mais viável e tentar achar quem é mais viável, porque dentro da viabilidade a gente reconstrói o campo e protege as pessoas que são vulneráveis. Se a gente não conseguir reconstruir esse campo, não adianta a briga identitária ficar acontecendo aqui, porque os caras estão organizados lá. Então vai acabar com eles vão vir de trator por cima de todo mundo. Então eles vão tratorar quem é simpático ao movimento negro, quem é simpático aos LGBTs, quem é simpático ao movimento feminista. E se os movimentos estão ali brigando entre eles para ver quem vai ter o protagonismo para falar, vai vir o cara e vai tratorar todo mundo. Quem é simpático e quem é do movimento identitário. Então tem que se tomar muito cuidado com essa questão nesse momento. Não que não seja importante, é óbvio que é importante. Eu sou branco, sou heterossexual, sou uma pessoa de classe média alta, tenho milhões de privilégios e sei muito bem qual é o meu espaço nessa história toda. Eu não quero protagonismo de ninguém. Mas eu acho que a minha colaboração dentro do debate
É tentar unir as pessoas em prol do que nós temos em comum. Nós temos em comum o quê? Nós não somos a favor do racismo, nós entendemos que é necessário fazer uma desconstrução para que do machismo estrutural que existe na sociedade, nós entendemos que os LGBTs têm que ter uma condição de vida digna e não sejam perseguidos no meio da rua, nós entendemos que as pessoas mais pobres têm que ter acesso melhor à educação, ao serviço público e uma distribuição de renda. Nós entendemos. Então, se isso é a nossa pauta em comum, mano, é a pauta que tem que ser levada lá para cima, não quem vai falar da pauta. Se é o Lula, se é o Ciro, se é o Haddad, se é o Dino, se é... Não sei quem vai ser, não importa. Tem que entrar alguém, é redução de danos agora. Entende? Só que aí, quando entra no campo da disputa do poder, aí vem aquele papo que a gente veio lá de trás. Ah, mas o PT é o maior partido do Brasil, então o PT não vai abrir mão de botar um candidato. Beleza, vai levar para o segundo turno, se não fizer uma leitura do que está acontecendo, vai tomar um chumbo de novo. Vai cair de novo na mão de um autoritário. Entende? O Haddad era um cara ruim? Lógico que não, o Haddad é um cara maravilhoso. Conheço o Haddad. É um professor, um cara sério, incrível, um cara honesto, um cara foda. Mas estava nítido que o Haddad ia perder. Os petistas podem falar, ah, mas teve fake news, mas teve não sei o quê, teve não sei o quê, teve... Cara, vamos fazer uma leitura breve do que aconteceu. O PT foi pego ali como o único partido do Brasil, como se fosse o único corrupto do país. Foi criada uma narrativa antipetista. O petista não admite o antipetismo, acha que o antipetismo não existe, que eles venceram pelas fake news e tal. Eles venceram por causa do antipetismo, sim, cara. Eu posso te falar umas 40 pessoas que eu conheço que falaram, se fosse outra pessoa, eu não tinha votado no Bolsonaro. Sim, mas foi isso mesmo. Capturaram esse sentimento do antipetismo. Cara, mas o PT é muito grande, cara. Se não adotar, por exemplo, a estratégia da Kirchner, que adotou lá na Argentina, ela tá ali, mas ela saiu do foco, tá ligado? E conseguiu trazer o campo progressista para poder vencer uma eleição contra o Macri. Se ela se colocasse como uma candidata, eles iam perder. Exatamente. Então eu conheço milhares de pessoas, não são 2, não são 3, não são 4, não são 5. Conheço uns 50, 100 pessoas que falaram para mim que, assim, cara, eu não gosto do Bolsonaro, não sou a favor do Bolsonaro, mas não quero votar no PT. Então essas pessoas ou anularam o voto ou votaram no Bolsonaro. Se o PT não souber fazer essa leitura, se o campo progressista não souber fazer essa leitura, vai perder de novo. Não, eu acho ótima a tua análise, Tico, e concordo, acho que é por aí, né? Precisa fazer uma releitura dessas estratégias para que a gente não tome chumbo de novo, para que a gente não continue tomando, né? E dentro dessa luta é muito importante rever essas estratégias. Pessoal, nós estamos chegando ao final desse diálogo com Tico Santa Cruz. Poxa, muito obrigado. Um prazer conversar com você. Um prazer conversar com alguém artista, uma pessoa artista da minha geração e poder, de outro campo, quer dizer, da música, do teatro, embora você tenha começado aí no teatro, né? Muito, muito legal esse... Eu não sabia. E acho importante... acho importante que a gente dialogue com os diversos campos. Então, para quem está nos assistindo, pessoal, esse diálogo ele fica depois disponível lá no YouTube, é uma conversa pública, de interesse público, a gente quer que as pessoas tenham acesso, e depois fica também aqui no IGTV. E quero também mandar um recado que na semana que vem vou ter o prazer de conversar aqui com o Eduardo Suplicy, vai bater um papo conosco sobre conjuntura, sobre renda básica universal e por aí vai. Tico. Suplicy é maravilhoso, amo o Suplicy. Ele é demais, ele é demais. Tico, muitíssimo obrigado por esse diálogo. Me sinto muito honrado. Obrigado pelo convite. Queria agradecer as pessoas que participaram aí. O Arnaldo, que está mandando um abraço aí, que foi um cara que provocou aqui algumas reflexões aqui. Eu acho importante que tenham essas pessoas aqui, porque a gente consegue refletir, né, com essa coisa do contraditório. Eu acho que o contraditório é importante. E obrigado pelo convite mais uma vez, espero ter colaborado de alguma maneira. Me perguntaram, tio, o que você está fazendo para poder mudar? Eu estou aprendendo a ouvir as pessoas e aprendendo a dialogar com as pessoas. Isso é o fundamental para a gente poder mudar. É isso aí. Tico,
sinta-se abraçado, continuemos os nossos diálogos aí em outros canais, estamos aí de braços abertos e principalmente em defesa da democracia. Eu acho que é um momento em que a gente precisa, de fato, mobilizar a todos, né? E alertar para o perigo que, enfim, que pode virar isso, né? Cada vez mais. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço e muito obrigado a todos e todas aí que participaram. E te convido também a, quando sair a música, você nos ajudar, nos fortalecer de alguma maneira, colocar no Instagram, sei lá, no Stories, alguma coisa para poder a galera poder ter acesso a essa música, entendeu? Vou fazer isso. A gente, quanto mais gente engajada para poder virar o jogo, a gente consegue resolver por outras formas de